Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de contar aqui connosco Diogo Luís. Muito obrigado, Diogo, pela tua presença. O Diogo, tu destacaste na tua carreira não só como jogador, mas por ter sido um caso à altura ainda mais raro de alguém que conciliou os estudos com o futebol, e mesmo no teu pós-carreira já te dedicaste muito à questão da literacia financeira e da importância da gestão do pós-carreira dos jogadores, e portanto por este contexto em específico também será uma entrevista muito interessante para nós e para todos os que nos estão a ouvir, e portanto muito obrigado por te juntares a nós. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação dos nossos convidados, espero que gostes. Obrigado pelo convite. Boa noite, Diogo. Boa noite. Diogo Luís nasceu em Lisboa e cresceu em Alcântara com os seus pais e o seu irmão 3 anos mais velho. A bola faz parte do seu imaginário desde sempre e as primeiras memórias são de estar a chutar a bola contra uma parede em casa e de ouvir os relatos dos jogos na rádio e não perceber quando os relatadores diziam que o Benfica ia jogar em casa. O que para o pequeno Diogo era uma grande confusão, porque na altura ficava sem perceber se era em casa do capitão, do treinador ou de outra pessoa qualquer. Começou a sua formação no Fofó, depois de não ter ficado logo nos treinos de captação do Benfica, e jogou a médio centro até chegar a sénior, onde baixou para lateral esquerdo. Na formação eram tempos em que era capitão não só do clube, como da seleção de Lisboa, e apesar de não ter jogado a final do campeonato, por ter partido o braço num treino a defender penaltis, o interesse do Benfica chegou e ruma até à luz. A estreia pelo Benfica deu-se num torneio no Algarve, onde o Diogo apontou vários golos. Bom aluno desde sempre, a escola sempre foi uma prioridade, tanto que quando chega ao Benfica o seu pai foi falar com o Mr. Nané e lhe disse que a prioridade continuavam a ser os estudos. Estreia-se pela equipa A pela mão de José Mourinho. O Diogo, pelo que sabemos, foi o primeiro jogador lançado pelo Special One, e já na altura o Diogo ficou encantado com a diferença nos treinos dados por Mourinho. Como sénior representou Benfica, Alverca, Beira-Mar, Naval, Estoril, Leixões e Apollon de Limassol, do Chipre. A nível académico, formou-se em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, ainda enquanto profissional de futebol. E no pós-carreira, desafiado por Jorge Cordeiro, iniciou o seu trajeto ligado à banca. Trabalhou no Banco Big e no Banco Best e atualmente na Golden Wealth Management, uma sociedade gestora de património. Paralelamente, iniciou-se no comentário desportivo pela mão do Mário Rui Castro, na Bola TV, e atualmente podemos vê-lo quase diariamente na CNN. No capítulo pessoal, ídolo de infância, Rui Costa tinha pósteres no quarto e revia-se no estilo do maestro a jogar. O jogo da sua vida é o 3-0 frente ao Sporting. Foi o Diogo que deu as últimas palavras à equipa antes de entrarem em campo. Tem 3 filhos, o Diogo, a Beatriz e a Mariana. A maior extravagância como jogador foi ter comprado um relógio especial. Não é supersticioso e, ainda que não seja especialmente religioso, gosta da tranquilidade que uma igreja lhe transmite. Para finalizar, o Diogo é um homem sério, organizado, analítico e com uma preocupação com o detalhe rara de encontrar em opinion makers. E é por isso um privilégio recebê-lo hoje aqui na nossa casa. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, Diogo Luís. Muito obrigado por esse resumo fantástico. Fiquei aqui com uma lagrimazinha no canto. Então, podemos ir à infância. O primeiro jogo que eu tenho ideia que o Diogo foi assistir ao vivo foi a meia-final do Campeonato do Mundo Sub-20, Portugal-Austrália, um grande gol de Rui Costa. Que recordações tem desse momento? E muita coisa mudou de lá para cá, não é? Olha, fantástico. Eu sempre, como tu disseste bem, eu vivia com a bola debaixo do braço. Era impressionante. A minha mãe achava isso interessante. Não escondo a ninguém que o meu clube era o Benfica, sempre foi. Fui eu que pedi para ser sócio do Benfica desde pequenino. Não quer dizer que a minha função hoje em dia como comentador não seja independente, e vocês sabem que sou. Eu que tenho a dizer, digo, independentemente do clube que estiver em causa. Mas esse é o primeiro jogo que eu tive a oportunidade de ver, e naquele mítico Estádio da Luz, que era fantástico. Lembro-me que estava uma noite fria, fui de calções, rapei algum frio, fomos para o terceiro anel, fomos os 4, a minha mãe também não era muito apreciadora de futebol, mas nesse jogo fomos todos, e sim, foi um grande jogo de futebol, e foi sem dúvida um jogo em que triunfámos, portanto nada melhor do que uma estreia com uma grande vitória, um grandíssimo gol de Rui Costa, um remate fora da área, fantástico, como ele fazia muitos, ou como fez muitos ao longo da sua carreira, e são sem dúvida as grandes memórias, porque eu acho que naquela altura o futebol era diferente. Acho que sentia-se mais paixão,
as próprias pessoas que iam ao futebol iam para ver o jogo, iam para desfrutar do jogo. Eu acho que hoje é uma crítica e é um elogio ao mesmo tempo. Acho que hoje as pessoas vão também para ver um espetáculo diferente fora das 4 linhas, espetáculo de luzes, espetáculo das águias, enfim, tem que se criar outros aliciantes. Acho que se perdeu um bocadinho a paixão pelo jogo, americanizou-se um bocadinho o jogo, mas isso também é importante e é fundamental para que as receitas continuem a aumentar. Portanto, eu digo isto como crítica e como elogio, mas naturalmente que eu acho que nessa altura as pessoas tinham muito mais paixão pelo jogo e queriam mesmo ver o futebol, não iam para o estádio para tirar selfies, até porque não haviam telemóveis. Estamos a falar do tempo em que os telefones ainda eram telefones fixos, os orelhudos, e portanto desse ponto de vista naturalmente que me deixa aqui grandes recordações. Eu estou aqui a falar com vocês, estou-me a recordar da noite, estou-me a recordar dos cheiros que havia, estou-me a recordar das luzes. Enfim, são memórias que se vocês não me tivessem perguntado eu não me recordava, mas foram aqui buscar uma caixinha que felizmente se abriu. Veio-me tudo aqui à memória, naturalmente. E até aproveitar para abrir já aqui um parênteses, porque entraste por uma questão muito interessante, que é esta mudança de perfil dos adeptos de futebol, que deixaram de ir ao futebol se calhar só pela paixão, mas que precisam de outros estímulos que antigamente não precisavam. O futebol como produto, não é? E eu sei que tu já falaste sobre isso e por isso também queria ouvir aqui a tua opinião sobre o que é que está a faltar a Portugal para conseguir tornar o espetáculo do futebol mais atrativo para as pessoas, não é? Como tu referiste, a América faz isso muito bem e outros países também já o fazem. Sim, repara, a América, eu acho que nós nunca vamos conseguir fazer o que os Estados Unidos fazem, por exemplo, porque culturalmente somos diferentes, e bem, ainda bem, porque para eles perder ou ganhar é indiferente. Eu acho que nós também temos que sentir um bocadinho a derrota e a vitória, não é? Tem que haver aqui alguma emoção. Para eles, acima de tudo, é o espetáculo, é aquilo que anda ali à volta, são os patrocínios, enfim. Eu acho que nós podemos ganhar alguma parte comercial, alguma bagagem comercial, transformar isto numa atividade ainda mais rentável, mas acima de tudo focarmos também naquilo que é o objetivo, é o desporto, o que se passa entre as 4 linhas. E o que se passa entre as 4 linhas também deriva muito daquilo que é feito fora das 4 linhas. O que é que eu quero dizer? Isto parece muito confuso, mas a realidade é que eu acho que nós, para termos uma liga melhor, temos de estar todos em conjunto, todos unidos. E eu acho que nós não estamos todos unidos. Eu acho que cada um pensa em si próprio. O Presidente da Liga pensa nele próprio na forma de chegar à Federação, que já chegou. O Presidente da Federação pensa em si próprio na forma como pode chegar à UEFA ou à FIFA. Os Presidentes dos clubes aparentemente são todos juntos, mas quando algo lhes toca, naturalmente começam a disparar para todos os lados. E naturalmente depois isso acaba por se refletir dentro do relevado e não só. É o exemplo que toda esta gente dá, acaba por passar para os adeptos. Portanto, nós todos vivemos de exemplos e sobretudo dos ídolos e daqueles que nos lideram. E a realidade é que o futebol português é o exemplo da forma como é liderado. E é por esse motivo que nós cada vez mais ou cada vez menos temos competitividade. Podem-me dizer este ano o campeonato está ultra competitivo, estamos fantásticos, há 3 equipas a lutar, sem dúvida, mas a verdade é que é uma competitividade por baixo. À custa do decréscimo. Não é uma competitividade por cima, e isso vê-se claramente nestes últimos capítulos das lesões, por exemplo, dos clubes do Sporting e Benfica que estão a ser assolados por lesões. Porquê é que isto acontece? E no Arsenal, que jogam praticamente sempre os mesmos 11 e eles não têm lesões? Porque tem a ver com a competitividade e intensidade. A competitividade também significa que todos lutam para ganhar o jogo. Em Inglaterra todos lutam para ganhar o jogo, então os jogadores têm que estar a top, a 100% de todos os jogos. Em Portugal, nós ouvimos os treinadores a dizer, e o Rui Borges ainda agora recentemente disse isso, em Portugal, se não tivermos todos os jogadores, nós vamos conseguindo ultrapassar os obstáculos. Claro, porque a competitividade é muito menor. Não tens que acelerar 100% para vencer os jogos. Se calhar tiveres ali 60%, és tão melhor que os outros que vais conseguir vencer o jogo. Mas depois o problema é que, quando o calendário começa a ficar apertado, quando há mais intensidade ou mais densidade de jogos, tu chegas a um momento em que tens que ir à Liga dos Campeões e estar a 100%, e depois voltas a passar 3 dias e tens de estar a 60%. Depois voltas outra vez a 100% passar 3 dias. O teu corpo não aguenta porque não está habituado. Não é que nós não sejamos capazes de o fazer, eu acho que somos. Agora temos que ter muito mais intensidade cá dentro, muito mais competitividade cá dentro. As equipas pequenas têm que criar mais dificuldades às equipas grandes, e para isso tem que ter mais dinheiro. E para ter mais dinheiro nós temos que ter um produto, porque o produto tem que ser vendável. Porque eu sou da economia, o Ricardo se calhar também é. Sou direito, mas repara, o nosso mercado interno são 11 milhões, nós concorremos com mercados como a França que tem 50 milhões, é uma concorrência desleal. A França tem muito mais capacidade para atrair patrocinadores, para atrair investidores do que nós, e portanto se o nosso mercado interno é pequenino, como é que nós podemos crescer através do mercado externo? Acreditas na centralização como uma solução para isso? Ou também levantas questões como... Não, eu acho que a centralização pode ser uma solução, mas tem que ser uma solução para também tem que ter um produto. Ou seja, não é um caminho, não é uma solução final. Não é a centralização que te vai criar o produto. E eu acho que aqui o que nós estamos à espera é que é a centralização que nos vai criar as condições para termos um produto. Então, quando é a centralização que vai criar condições para termos o produto, numa fase inicial a centralização não vai trazer grandes benefícios. Porque se calhar até há clubes que até vão ter que receber menos
E desse ponto de vista vai logo aparecer aqui polémicas, vão aparecer polémicas, vai ser complicado de gerir. O que nós devíamos ter feito era preparar um produto para quando aparecesse a centralização ou quando fôssemos dar esse passo, já temos as condições criadas para poder potenciar aquilo que nós somos bons, porque nós somos bons a trabalhar os jogadores, nós somos bons a jogar. Nós temos os jogadores nos melhores clubes do mundo, nós temos treinadores nas melhores ligas do mundo. Portanto, se nós temos uma coisa boa, é o trabalho, é a forma como potenciamos o talento. A questão é que o talento fica cá um ano, chega dá nas vistas aos 19 anos, aos 20 anos já não está cá, por vários motivos. Um dos motivos também é a forma como os clubes têm vindo a ser mal geridos ao longo do tempo, não têm condições para aguentar mais tempo os seus ativos. Mas pronto, já estou a fugir um bocadinho da tua pergunta, mas isto acaba por ser um efeito de bola de neve, há uma coisa que puxa a outra e no limite todos os exemplos e os pequenos pormenores vão fazer com que efetivamente o campeonato em Portugal não seja tão competitivo e não seja tão atraente, porque a verdade é que eu digo, que ainda agora referi, nós temos grandes jogadores, temos uma grande seleção, temos grandes treinadores, mas os nossos jogos são muito chatos. E por isso é que nós não conseguimos atrair espectadores. E depois também não conseguimos atrair espectadores através de uma cultura desportiva, porque também é mais difícil, porque em Espanha há muitas regiões, a região apoia o seu clube. Aqui em Portugal somos tão pequeninos que em Aveiro se calhar apoiam o Porto e o Benfica e o Sporting. E o Porto, o Benfica e o Sporting é que são apoiados. Portanto, onde vai jogar o Porto, o Benfica e o Sporting, temos esses espectadores. Quando eles não jogam é mais difícil. O que tu tens que fazer é também teres uma inteligência e a capacidade de cada vez mais ficares mais sedimentado na tua comunidade. Não digo região, mas na tua comunidade. Leiria tem que puxar as pessoas de Leiria. Atrair as pessoas ao tem que estádio. atraí-las, mas para atraí-las também tens que apresentar bom futebol, tens que lhes dar alguma coisa que elas gostem e também tens que ter uma gestão transparente, porque as pessoas depois... Eu dou o exemplo do João Bartolomeu, o Leiria. O Leiria fazia grandes equipas, tinha bons jogadores, Sim. fazia bons campeonatos, mas não conseguia atrair pessoas, porque as pessoas não se reviam na gestão de João Bartolomeu. E, portanto, cada vez mais a transparência, a forma, a credibilidade, a forma como tu fazes as coisas, as pessoas estão cada vez mais atentas a tudo. Não só o que se passa dentro do relvado, mas também fora. E eu acho que essa é a responsabilidade de quem lidera. E por isso é que eu digo, os líderes são os exemplos daquilo que se passa depois dentro do relvado. E se tu consegues ter bons jogadores, mas não consegues ter espectadores, alguma coisa está mal, porque consegues praticar um bom futebol, mas não consegues atrair as pessoas. E, portanto, também tens que dar um bocadinho à comunidade, tens que te inserir dentro da comunidade, perceber como é que as pessoas funcionam, como é que podes atraí-las, ires às escolas, porque depois vais às escolas, puxas os miúdos puxam os pais, os miúdos depois querem ver o jogo, os pais vão ver o jogo, e assim sucessivamente vais criando aqui uma dinâmica e uma rotina, que é a rotina essencial, que foi assim que os grandes clubes também começaram a despontar. Eu queria só rebobinar aqui um bocadinho a fita para ainda ir à tua formação, ou à parte final da tua formação, em que, ao mais alto nível, na tua transição, formação para jogador sénior, entras na faculdade. Certo. Tu começas a tirar o teu curso, uma coisa hoje em dia não se vê, na altura que ainda se via menos. Como é que é possível um jovem jogador promissor, num grande clube como o Benfica, não se deslumbrar e não pensar, pá, que se lixem os estudos, vou ficar no futebol? E como é que isso era visto também no Benfica? Como é que o Benfica viu o facto de Cristiano curso? E quando tu tinhas aulas às 8, ias para lá às 8, depois às 9h30 estavas no treino, ou seja, também a logística envolvida, não era pós-laboral. É assim, não era fácil, mas a vida das pessoas, e hoje o trabalho também não é fácil, não é? As pessoas acordam e às 8 da manhã já estão a ir para o trabalho, portanto, eu sempre fui um privilegiado. Naquela altura, eu não sabia se efetivamente ia chegar à equipa principal ou não. Aliás, eu tive sempre, não digo nos de baixo, mas eu era quase um underdog, ou seja, havia sempre uns que eram mais promissores e depois estava eu. Apesar de eu frequentar com frequência as seleções nacionais, não sei se também tinha que ver com a minha forma de estar, um bocadinho mais acanhado. Hoje em dia sou muito mais disponível, muito mais aberto. Mas eras capitão. Era capitão, sim, mas dentro do relvado as coisas funcionam de outra maneira, dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso balneário. O que é que eu te queria dizer? Isso sempre foi um dos meus objetivos. Eu nunca coloquei isso em causa. Nunca coloquei isso em causa porque isso foi uma das coisas que me foi posta desde o início. E, portanto, tu quando convives com uma realidade que é tens que ir para a faculdade, tens que continuar a estudar, é aquilo que é o teu caminho normal, porque o normal não é chegares a profissional do plantel sénior, não é seres um jogador profissional de futebol, porque são poucos os que chegam. Quando tu tens essa mentalidade, naturalmente que as coisas ficam mais fáceis. Depois tens o exemplo, o meu irmão, que não era 3 anos mais velho, foi o percurso dele. Então eu também estava a fazer quase o percurso do meu irmão em termos académicos. O que é que eu ganho? O que é que me permitiu também alcançar isso? O desporto também foi fundamental para mim, porque o desporto dava-me disciplina, o desporto dava-me concentração, dava-me foco. Eu sabia que quando saí, imagino, nos juvenis os treinos eram às 5, portanto acabavam às 7, eu chegava ali a casa, eu morava ao pé do estádio, chegava a casa mais ou menos às 8, mas no dia a seguir as aulas eram às 8h30. Então eu sabia que tinha que fazer os trabalhos de casa e eu ia fazer os trabalhos de casa. Era a minha rotina, eu sabia que tinha que fazer aquilo, perdia meia hora, 40 minutos, mas eu ia fazer. Tinha uma logística boa em casa, que a minha mãe não
facilitava-me tudo, e o meu pai facilitava-me tudo. Quando era preciso, iam buscar, mesmo morando ao lado do estádio, iam buscar, iam levar aos treinos, não tanto que eu vivia ao lado, mas à noite, para não vir ali à noite no meio que naquela altura a Avenida Luzida eram árvores, era uma floresta, e portanto aquilo era meio sombrio, mas iam buscar quando era preciso, quando estava a chover, enfim. Mas a logística em casa era toda também à minha volta, ou seja, o meu irmão também acabou por ser um bocadinho penalizado, porque os fins de semana eram todos à minha volta, a semana também era toda à minha volta, e eu andava ali um bocadinho, não porque eu ia ser um grande jogador, mas porque eu necessitava daquela ajuda de estar sempre em andamento. Então o foco, a disciplina, a tarefa, aquilo que eu tinha no desporto, porque nós no desporto temos que ser assim, temos que ser muito disciplinados na nossa função, temos que acatar as ordens, temos que respeitar o grupo, temos que respeitar as personalidades. E ganhamos um conjunto de valores e de hábitos. Isso tudo trouxe também para a via académica. O que é que eu fazia? Eu tinha a capacidade era de conseguir em meia hora, 40 minutos numa hora, concentrar-me e conseguir estudar o necessário para conseguir atingir os meus objetivos. Tornaste eficiente. Ou seja, eu não tinha 4 horas como o meu irmão, que se calhar depois, em vez nas 4 horas, em vez de estudar 1 hora, não estudava nada, e depois no limite é que fazia tudo nas vésperas. Eu, por exemplo, tinha uma regra, eu nas vésperas dos exames eu não estudava. Eu nas vésperas dos exames relaxava. Porque a minha regra era, eu tinha que saber tudo até à véspera, e na véspera só me ia confundir. Então eu fazia isso. Eu, nas vésperas via filmes, ia treinar, via filmes, estava tranquilo antes dos exames nacionais, correu tudo bem. Era uma regra que eu tinha e com a qual me dava bem, mas tem a ver também com a minha organização, porque eu tinha que ter naturalmente tudo muito organizado. Mas como é que o Benfica via isso? É isso. Como é que o Benfica olhava para... Não, e nem tanto por aí, ou seja, de que forma é que os clubes nessa altura, e no teu caso concreto o Benfica, olhava para a formação académica dos jogadores e para a necessidade de acabarem a escola, e de que forma é que havia agora acredito que seja, e já sabemos Sim, mas uma coisa é a escola, outra coisa é a faculdade, não é? não, mas mesmo a escola, falo mesmo, começo pela escola, não é? Porque sim, sabes que o Benfica naquele tempo não era norma, portanto eu lembro-me quando o meu pai foi falar com o Mr. Nené, disse a escola privada, disse, mas olha que é difícil, quem depois começa a andar fica com dificuldade, e eu dou-te alguns exemplos de alguns colegas que frequentavam as seleções e que deixaram de estudar. Qual foi ficaram muito mais frustrados quando não conseguiram ter uma carreira e depois tiveram que andar para trás, tiveram que fazer os estudos à noite. Portanto, as pessoas naquela altura depois não pensam, porque também quem está à sua volta também os coloca lá em cima, não os traz para baixo. Os meus pais tiveram sempre essa capacidade de me trazer cá para baixo. Atenção, ok, estás bem, mas calma, isso não pode não ser o teu futuro e tu tens que continuar a evoluir e a trabalhar. E no Benfica isso foi evoluindo. E posso dizer que, e o Mr. Nené depois foi meu treinador nos Júniors, e liberdade total. Eu nunca faltei a nenhum treino, porque eu não tinha necessidade de faltar. Eu acho que nós fomos organizados. Nós temos tempo para tudo, temos é que gerir bem o nosso tempo. Se calhar não tinha tempo para fazer outras coisas que a maior parte dos miúdos tem, como vocês tiveram, se calhar na vossa infância, ir a festas, é isto, aquilo. Mas isso são opções. Perdemos de um lado, ganhamos no outro. Exatamente. Hoje não me arrependo nada do que não fiz em termos dessa parte, mas naturalmente que estava muito mais restringido. Se calhar também estava muito mais restringido do que os meus colegas que jogavam comigo e não estudavam, porque eles iam sair à noite, ou iam fazer isto, ou iam fazer aquilo, ok? São opções, cada um segue as suas opções. Agora, dentro do Benfica sempre tive essa abertura. Por exemplo, nos treinos, eu era o capitão, na equipa B já não era o capitão, eu depois posso explicar porque é que perdi a braçadeira. Podes explicar já? Podes explicar quando quiseres. Eu já contei esta história várias vezes. Era um jogo no Juvenis B, nós estávamos no Juvenis B, estávamos no Distrital, mas nós vencíamos todos os jogos. Tínhamos menos um ano que os outros, mas estávamos sempre a ganhar. E nós estávamos a vencer um jogo 5-0 no pelado, no campo número 5. E houve um penalti, eu marcava os penaltis. fazias um montinho. Por acaso, naquela altura, nos infantis ainda fazia, que era porque o guarda-redes era pequenino, mas nos juvenis já não. E eu marcava os penaltis. E houve um colega meu, que é de Coimbra, que também por acaso também se formou, era bom aluno, é dos poucos que era bom aluno, mas depois não conseguiu se ingrar no futebol, que era o vilão. E ele pede-me para marcar o penalti, que os pais dele estavam atrás da baliza. Eu olho, estavam lá os pais dele, pequeninos, assim, a dizer adeus, todos contentes. Eu disse, pá, está bem, 5-0, pronto, ok, vai lá bater o penalti. E começa a ouvir gritos no banco. O Rui Oliveira tinha uma vozeira, o que estás a bater? Não! E eu disse, pá, um penalti. Ele foi marcar o penalti e por coincidência falhou. Mas não é que tivesse falhado ou não, era igual. Chega ao balneário, ganhámos 5-0, estava 5-0. Chega ao balneário, dá-me uma dura, começa aos pontapés a tudo. Já não és capitão, o capitão é o outro, agora é o outro, é oportuno. Mas aquilo foi uma aprendizagem para mim. Hoje falo com ele e ele ainda do outro dia ele me ligou porque eu contei esta história, ele ouviu e achou piada. Aquilo é uma lição. Porque há alguém que cria as regras e há alguém que é superior a mim. Eu não posso ser, eu por minha livre iniciativa, alterar as regras. Se era eu bater o penalti, e se alguém me disse que era eu que bati o penalti, era eu que tinha que bater, independentemente do meu colega me vir dizer, olha, deixa-me bater, porque estão ali os meus pais, porque se ele marcasse o golo, eu acho que a atitude do treinador ia ser a mesma. E portanto nós temos que respeitar sempre os nossos superiores hierárquicos, podemos concordar ou não, mas são eles que definem as regras. Então isso foi sem dúvida uma grande aprendizagem para mim, pelo lado negativo naturalmente, que acabei por perder ali a braçadeira, sobretudo dentro do relvado, porque já não o ostentava.
mas cá fora continuei a ser um dos capitães e portanto não houve problema. O que estava a dizer, deixa-me só acabar. Eu era um dos capitães, eu era o responsável pela caixinha e eu ia às aulas às 8 e os treinos começavam às 9h30. Mas os treinadores sempre me permitiram chegar um bocadinho mais em cima do treino. Ou seja, eu saía das aulas um bocadinho mais cedo, as aulas eram 1h30, eu saía se calhar ali às 9. Como a universidade naquela altura não era em Carcavelos, era a Universidade Nova, era em Campolide, eu tinha tempo de ir de carro, demorava 10, 15 minutos, chegava lá, ainda chegava a horas dos treinos e portanto tive sempre essa liberdade e esse apoio por parte dos treinadores e nos primeiros 2 anos de equipa B consegui fazer metade do curso, portanto logo ali levei ali um bom avanço porque era naquela altura que não sabia para que lado é que ia, se ia para um lado, se ia para o outro, Claro. E até depois aparecer a oportunidade. Em Aveiro terminaste. Sim. E recordas tu certamente o dia 2 de outubro de 2000, que é quando te estreias. Fala-nos de como é que foi essa estreia, como é que foi a conversa com José Mourinho para te lançar. Sim, e até se quiseres começar um bocadinho antes, naquela história do desencontro que estavas sem bateria no telemóvel. Sim, são coisas incríveis. Olha, eu sei que o Mr. José Mourinho anda um bocadinho chateado comigo porque eu dou a minha opinião e às vezes a minha opinião, como vocês sabem, é independentemente das coisas. E ele, efetivamente, a carreira dele acabou por agora não ter tanto sucesso como tinha tido, apesar de agora na Turquia estar a correr melhor. Mas independentemente disso, é alguém porque eu tenho muita estima e respeito como todos os outros, mas que naturalmente para mim continuará a ser sempre um dos melhores treinadores em Portugal e há um pré-Mourinho e um pós-Mourinho, porque o Mourinho apareceu naquela altura e a partir daquele momento os treinadores mudaram em Portugal, ok? Dito isto, ele era claramente especial naquele momento. Não sei se agora em termos de treino, ou acredito que em termos de treino já tenha sido alcançado pelos outros, mas ele não só era especial em termos de treino, como também na capacidade de comunicar com os jogadores. O que é que aconteceu? Esse é um episódio sabido. Eu comecei a jogar defesa esquerda 6 meses antes de ir para a equipa. O Zé Moraes. Porquê? Porque eu adaptava mais posições, eu percebia o que é que tinha que fazer em cada posição, se tinha que fechar por dentro, se tinha que estar ali. E então essa minha inteligência dentro da posição tática, não era um jogador brilhante, mas eu era um jogador que me adaptava facilmente a cada posição. E então ele entendeu que precisava de alguém, o José Moraes, que precisava de alguém mais consistente a defesa esquerda, e trocou a defesa pelo médio e trocámos posição e eu comecei a jogar naquela posição. Depois surgiu a oportunidade na equipa de defesa esquerda. E lá fui eu. Num dia que me chamaram, era esse dia do telemóvel, eu andava a passear e não tinha telemóvel, estava sem bateria. E eles contactaram e eu não atendi naturalmente, cheguei a casa, liguei e vi que tinham chamado, fui ao Estádio da Luz e o Mr. Mourinho chamou-me ao balneário e disse, olha, era para te chamar para treinares, porque amanhã possivelmente até podia jogar, mas olha, não tinha o telemóvel ligado, não aconteceu, tinhas que treinar, não treinaste, olha, pode ser que apareça outra oportunidade. Logo ali nós ficamos com a sensação de que já foi, já passou, não é? Até porque muitos dos meus colegas até já tinham ido treinar até antes do José Mourinho e eu não tinha. Eu tinha ido com o Grêmio Sunas, até fui fazer também um torneio com o Grêmio Sunas, salvo erro a Espanha, um torneio que eu prefiro andar à pancada com os adversários no Leganés, um torneio engraçado, mas naquele momento não tinha ido mais treinar e os outros tinham ido. Mas depois na quinta-feira, salvo erro, fui treinar, o treino correu muito bem, fiz um grande treino, tudo treinos, exercícios rápidos, o esquema de treino era completamente diferente, não era molengão. O Mourinho chegava ao balneário e dizia vamos fazer isto 1 hora nada mais, e a verdade é que nós saímos às 11 do balneário e ao meio-dia estávamos no balneário, com alongamentos, com tudo, com água. Sim. Era meio minuto para beber água, quem bebia, bebia, quem não bebia, não bebia. E o que é que aquilo faz? Tu não precisas treinar muito, tu tens que treinar sempre a intensidade, porque depois o teu corpo habitua-se à intensidade, porque no futebol tu não andas sempre a correr 90 minutos, tu tens esforços rápidos, de repente é chamado, tens que estar ali a agir. E ele fazia isso e fazia com que nós andássemos a voar. E depois era mentalmente, porque mental também estávamos bem fresquinhos, porque ele tinha a capacidade de nos pôr lá em cima. Então depois desse treino ele chamou-me na sexta-feira e disse-me logo que eu ia jogar no domingo. Portanto ele já me mentalizou na sexta-feira que eu ia jogar no domingo. Eu já estava mentalizado, naturalmente, fiquei satisfeito, fiquei contente, alguma ansiedade, mas ele soube gerir essa ansiedade e soube passar essa confiança e de uma forma tranquila. E depois chegou ao dia de jogo e disse aos outros todos também que eu ia jogar sem receio nenhum, sem medo de colocar os jogadores. Naturalmente que havia uns que ele não estava satisfeito e por isso é que também surgiram oportunidades mais novos, mas a forma como ele lidava, a frontalidade que ele tinha com todos os jogadores, com todos, ou seja, ele não olhava para estatutos, ele ia para cima de todos, como hoje se calhar vai. O que me parece é que antigamente a forma como nós olhávamos para um treinador era diferente daquela que os miúdos hoje olham, e eu acho que por aí ele se calhar teve algumas dificuldades na evolução do mundo, porque era aquilo que eu dizia há pouco, nós íamos treinar com os séniores, nós entrávamos no balneário, aquilo era quase sagrado. Hoje em dia eu acho que os miúdos entram no balneário dos séniores e parece que estão ali, então está tudo bem contigo, está-se bem. Enfim, acho que o futebol evoluiu de uma maneira, mas seria importante que os clubes mantivessem alguma cultura. Como a sociedade, não é?
Sim, mas era importante que nos clubes mantivesse essa cultura, porque nós ouvimos muitas entrevistas dizer quando iam ao balneário era o senhor. Sabes que isso faz com que tu cresças, faz também com que tu percebas que há obstáculos, que também tens que ganhar o teu espaço, e o teu espaço tem que ser ganho com mérito. Tu tens que conquistar as pessoas à tua volta, tu tens que ser bem recebido e tens que ter a capacidade e jogo de cintura para fazer isso. Não é chegar lá e pensar que és como os outros. Também. E tens que merecer, exatamente. Já agora, falando de Mourinho, acho que é uma história que é pouco pública, a história do Hotel Altis. Se puderes partilhar connosco, acho que é boa. Ele era diferente em tudo, não é? Desde logo na análise aos adversários, na altura acho que não se fazia muita análise aos adversários, ele fazia. Aquela história dele pedir um relatório Certo. e vir com 10 jogadores. E o que não vinha era o Sanches, que estava a jogar há 6 meses. Tinha estado a jogar connosco há 6 meses atrás na equipa B. Era um tipo fantástico, um tipo incrível. O Sanches é realmente gente boa. Esse episódio do Altis foi. Nós íamos, salvo erro, sempre para o Meridian. Acho que era para o Marítimo, agora não sei se estou a trocar. E naquele dia era o jogo antes do jogo contra o Sporting, Benfica Sporting, do 3G. E de repente o autocarro vai e para mais abaixo. E ele diz: Ei, o que é que se passou aqui? E ninguém sai do autocarro. Nós já íamos preparar para sair. Porquê é que estamos aqui neste hotel? E o chefe começa: para o Altis. A mim ninguém me disse nada. Nós não vamos chegar aqui. Eu tenho que saber tudo. Ou seja, ele tinha controlado tudo. E o controlar tudo para ele é todos os pormenores. Se para ele se controlasse todos os pormenores e encontrasse mais 1% do jogo, ele tinha maior probabilidade de ganhar o jogo. E eu acho que é assim que naturalmente tem que se ver as coisas. E ele começou a criar ali uma discussão e disse: não vamos. Às tantas depois, lá aceitou, mas aceitou muito à custa, com muita dificuldade. Porquê? Porque efetivamente era um jogo importante, estávamos na véspera do jogo, para não causar moça nos jogadores, mas a primeira ideia dele foi: ficam todos, vamos para trás, cada um vai para a sua casa e vamos dormir em casa. E o Altis que era até de um Certo. antigo presidente do Mas é o Benfica. facto dele não ser avisado. Ele entendia que devia ser avisado. E repare, ele naquela altura não tinha o estatuto que tem hoje. Mas ele, Era muito jovem, sim. mas ele sempre teve uma coisa que também passa para os jogadores: é a confiança nele próprio, e a confiança nas suas ideias, a personalidade, a garra, a forma como conseguia convencer que efetivamente se calhar até eras melhor do que aquilo que eras. E eu acho que esses são os líderes efetivamente que têm sucesso, e para mim não foi surpresa o sucesso que ele acabou por ter depois. Muita gente o criticava naquela altura, muita gente dizia que ele não ia conseguir. A verdade é que ele depois faz uma grande época no Leiria, 6 meses fantásticos, sai do Leiria com estava em terceiro ou quarto lugar. E acaba em quinto lugar, que é histórico. A partir daquele momento o Leiria fez mais uma vitória, salvo erro. Teve a segunda volta toda a fazer uma vitória. E era um treinador diferente, mas os mesmos jogadores. Porquê? Porque aquilo é uma descompressão. Tu percebes? Por isso é que eu percebo um amor ensaio, é uma descompressão. Os jogadores estão habituados ali a um andamento diferente, a uma pessoa diferente. Claro. E é que quem aparece à tua frente tem menos carisma, tu cais um bocadinho. Tu sentes que estás um bocadinho desamparado. E depois já para o Porto, como o João Pereira agora. Sim, mais recentemente. E depois já para o Porto e fez o que fez. Repara, e tem que ter muito mérito para fazer o que fez. Vocês podem dizer: o Real Madrid caiu, coisa que... Ok. Mas ele foi campeão da Liga Europa. Foi Liga dos Campeões com o Futebol Clube do Porto 2 anos seguidos, projetou os jogadores, valorizou os jogadores, dinamizou os jogadores. Também com o Inter, também jogadores que foi buscar ao Campeonato Português, Oleiria. E atenção, e eram equipas que jogavam bom futebol. E eu acho que essa também era quando dizem que o José Mourinho é um treinador de retranca, se nós formos, isto é como dizer que o Ronaldo não tem talento. Se nós formos ver o início do Ronaldo ou o início do José Mourinho, eram equipas que jogavam um futebol fantástico. Ele saberá como é que evoluiu ou não, mas a verdade é que sim. E por isso é que eu vos digo: há um pré-José Mourinho, porque o José Mourinho não só conseguiu ter sucesso, abriu portas, abriu também uma linha de treino completamente diferente. Hoje em dia os treinos são completamente diferentes. Abriu também uma linha de comunicação completamente diferente. A partir dali começaram-se a olhar para os mind games, para a comunicação. Sim. Ele fez coisas que nunca ninguém tinha feito, e é ele claramente, como o Ronaldo é o embaixador dos jogadores neste momento no mundo. Foram outros antes dele, mas o Ronaldo neste momento é o maior. Antes do Mourinho não havia. Os treinadores não tinham as portas como têm hoje. Hoje, todos os treinadores no mundo são reconhecidos, e muitas dessas portas foram abertas por Mourinho, e outros que vieram a seguir a ele, mas ele foi o primeiro claramente a ter essa preponderância. E deixa-me dar-te aqui uma nota, já falando, eu ia passar para outro jogo marcante da tua carreira, mas voltando só uma nota curiosa sobre a tua estreia contra o Braga. O comentador televisivo desse jogo era Jorge Jesus. Só para descobri essa, que é engraçada. Portanto, Jorge Jesus comentou a tua estreia. Mas obviamente marcante o jogo, esse 3-0 Benfica Sporting, em que o próprio Mourinho te pôs a falar para o grupo. Foi nesse jogo? Certo. Ele normalmente escolheu uma pessoa para falar antes do jogo. Só do outro dia nós estávamos a falar sobre o outro dia, que eu me lembrei, com o Maniche que me disse que foi ele o capitão. O Maniche era o capitão do Benfica nesse jogo. E o Mourinho pedia sempre para dar umas palavras antes do jogo, numa roda, e nesse dia calhou-me a mim.
E ele disse: olha, hoje és tu que dás as palavras. Eu fiquei um bocadinho surpreendido, naturalmente, mas pronto, as coisas saíram. É como vos digo, se calhar estava um bocadinho mais envergonhado, até porque eu tinha sempre aquela coisa de... Eu estou aqui num balneário onde eu sempre sonhei. Eu sempre tive aquela mais do jogador à antiga. De respeito, sim. Do respeito, sim. Para mim aqueles jogadores eram... Apesar de muitos deles terem quase a minha idade, mas havia ali há uns quantos que nós olhávamos e estes são referências. E tratavas por senhor? Não, isso não, mas... Depois nós já percebemos que a partir daí já não... Mas tinha sempre algum cuidado na forma como falo com eles, sempre normal, vamos entrando nas brincadeiras, vamos ganhando o nosso espaço, mas sempre com respeito, que eu acho que é o que é fundamental. E depois, a partir do momento em que ganhas o teu espaço, não lhe vais comer o braço, ele dá-te a mão, não lhe vais comer o braço, mas já és mais um dentro de um balneário, és mais um que faz parte do grupo. Naquele momento, eu estava sempre no meu papel, percebendo que estava a conquistar o meu espaço, mas pé ante pé, e ele pede-me para falar, e naturalmente disse as palavras, já não me recordo sinceramente o que é que digo. A minha memória é muito seletiva. Se vocês forem puxando por mim, eu vou-me lembrar de algumas coisas, como por exemplo há bocado lembraste do jogo contra a Austrália, salvo erro, nas meias finais, mas foi um momento marcante naturalmente, porque foi um bom jogo. Tive ali também um impacto nas palavras iniciais. E fomos com tudo. E disse que foi o jogo da tua vida, não é? Sim, naturalmente por tudo, não é? Porque toda a gente quer jogar os jogos grandes. Eu tive a oportunidade de jogar alguns, não muitos, porque depois acabei por ter uma carreira em queda a partir daquele momento. Mas sim, aquele foi um jogo grande. Jogaste com o Miguel ao extremo esquerdo, não é? À tua frente. Miguel ao extremo esquerdo. O estádio estava cheio, não sei se estava cheio porque havia ali obras no segundo anel, mas estava com quase a lotação máxima que podia ter. Aquele antigo Estádio da Luz que era fantástico, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um jogo nesse Estádio da Luz, mas era uma coisa inacreditável. Quando eles batiam com os pés no terceiro anel e que começava tudo a tremer, era quase como o sismo que houve hoje. mas era incrível, estava a chover. Depois o resultado começou a jogar a nosso favor, a euforia, os adeptos começaram todos a saltar. Isto são aquelas lembranças que nós vamos tendo. Jogámos contra uma equipa que era claramente melhor do que nós. Eles eram os campeões nacionais e eles tinham quase ali o esqueleto da seleção nacional. E a verdade é que conseguimos irritá-los. O Pedro Bosa, salvo erro, que até acabou por ser expulso nesse jogo. Estavas-me a falar do Sapinto, sim. Nós controlámos não só o Sapinto, mas o César Patos. O César Patos era uma das grandes forças. Foi tudo bem preparado. Nós sabíamos perfeitamente o que é que devíamos fazer. Nós não íamos correr ao meio ao homem. Eu ficava... O Sapinto vinha para o meio. O César Patos ia pela linha. O Miguel dava um passo ao lado e controlava o movimento do Sapinto. E eu ficava na minha posição à espera que o César Patos viesse bater em mim. E cada vez que eles tentavam meter a bola no César Patos, eu estava de frente e segurava. Cada vez que eles tentavam meter no Sapinto, o Miguel dava um passo atrás e cortava a linha de passe. O que é que aconteceu? Não só nós conseguimos controlar, como ainda os conseguimos surpreender, porque eles estavam habituados a que este movimento, esta mecanização funcionasse. Então o César Patos lançava-se imediatamente assim que o Sapinto vinha para o meio. E nós recuperávamos a bola e rapidamente aproveitávamos as costas que ficavam livres. E portanto foi nestes pequenos pormenores que fomos conseguindo. Essa foi curiosamente a estratégia que o Mourinho utilizou para ganhar ao Barcelona no Inter. Sim, mas os laterais muito subidos e ele pôr talvez espaço nas costas. Sem dúvida. E sobretudo no jogo da primeira mão que o Maicon fez um grande jogo, na segunda parte mais sofrido, mas nas costas do Maxwell do Barcelona. Sim, exatamente. E nessa cadeira teve o João Tomás há pouco tempo também. Portanto, e para ele também foi um grande jogo. Ele não jogou titular, ele entrou, mas fez 2 gols. E quem lhe fez a assistência, pensou, foi Fernando Meira, que também esteve aí há 3 ou 4 meses. E sobre, já agora para fechar este capítulo, Van Hooijdonk é que não gostava muito de lhe bater sem os livros. Ele tem ali uma história com o Roger. Não, Van Hooijdonk era um craque. Eu acho que era talvez de tenha longe sido o melhor craque. jogador dessa equipa. Sim, para mim sim. Mesmo depois com o Simão Sabroso, Durlovic, Salvic, etc. Eu acho que o maior craque com quem joguei foi o Van Hooijdonk. Impressionante. Tinha uma raquete naquele pé. Ele fazia os treinos. O Enco também era um grandíssimo guarda-redes. Ele nos treinos em 10 metia 9. E ele dizia ao Enco onde é que ia meter a bola. O Enco só dizia daqueles asneiros, porque o Enco não era muito comunicativo, mas ele ficava louco. E eles metiam as barreiras, aquelas barreiras físicas, e o Van Hooijdonk metia lá as bolas todas. Era impressionante. E houve um jogo, depois o Mourinho sai, nós continuamos com o Tony, e houve ali um jogo que nós disputámos o primeiro lugar com o Boa Vista. As coisas foram evoluindo e recebemos o Boa Vista em casa, salvo 80 mil pessoas. Um jogo mais dividido, a nossa equipa já não tinha uma dinâmica tão ativa, mas pronto, estávamos a lutar pelo título. E a verdade é que há um livro à entrada da área. À entrada ao jeito de Van Hooijdonk, é que não está descaído para o lado direito, está descaído para o lado esquerdo para ele dar aquela banana. Ele mete a bola, dá aqueles passos que ele dá, começa a dar aquele saltinho que ele dava sempre antes de rematar, e o Roger vai e chuta a bola. O Van Hooijdonk fica louco, começa logo aos gritos com ele dentro do relvado, até porque, quer dizer, o Roger até podia bater bem livros, mas naquele não havia ninguém que batesse livros, nem cá.
E o Van Hooydonk era especialista, e aquela era uma grande oportunidade. O jogo acaba, o Van Hooydonk vai direto ao balneário atrás do Roger e o Roger andava a fugir dele à volta de uma mesa grande que nós tínhamos, onde tinham lá as roupas e às vezes As comida, frutas. e a comida, as frutas, e ele andava a fugir dele à volta da mesa, e o Van Hooydonk doido, mas justificava-se, porque aquilo era efetivamente uma grande oportunidade. E foi a partir eu- daí tu dizes que Sim, começaram a descer. sim, não é? a partir dali houve ali uma quebra emocional, sobretudo, porque a confiança estava em alta, estávamos bem, ali era um passo importante porque passámos para a primeira, e de repente não só não passámos para a primeira, como começou tudo a descambar, se calhar também por isto motivo, porque havia uns que queriam ter mais protagonismo do que outros. Quando tu olhas para um clube, e o Valdo agora recentemente disse isso num podcast também, nós temos que reconhecer quem são aqueles que efetivamente nos podem ajudar a vencer. Todos vamos ajudar a vencer, mas nós temos que perceber que todos querem jogar e todos querem ser os melhores, mas que há um ou dois ou três que efetivamente são diferenciadores, e naquele caso era o Van Hooydonk, e naquele livro, eu volto a dizer, nos treinos ele em 10 metia 9, mas nos jogos também metia, ele não metia só nos treinos. Sim. Lembro do jogo em Campo Maiorense, nós estávamos a jogar com menos um, salvo erro, o jogo estava difícil, ele vai lá e mete uma banana e ganhamos o jogo. Era uma coisa impressionante, e portanto, quando assim as coisas depois começaram a descambar e não houve a união, depois também se calhar não houve a capacidade, não houve se calhar também a qualidade que o plantel deveria ter e não tinha naqueles tempos do Benfica, eu reconheço isso. E acabamos por fazer uma época desastrosa, quando no limite ainda tivemos a lutar pelo primeiro lugar, salvo erro, em fevereiro ou março. Sim, e depois também vêm as lesões, um pouco depois, tens uma ruptura muscular. Também apanhas ali uma fase em que penso que António Gaspar e Bernardo Vasconcelos também estão de costas voltadas, e acredito que isso tenha impactado muito naquilo que foi o futuro do jovem Diogo Luís enquanto profissional de futebol. E depois há uma chamada de Josualdo Ferreira, portanto, sem dúvida. atalhando. Sim, sem dúvida. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu acho que a carreira é o que é, e acho que podia ter tido uma carreira diferente se eu tivesse feito outras coisas. Não culpo os outros. Claro que há alguns acontecimentos que naturalmente têm influência. Essa lesão teve influência. Demorei 4 meses para curar uma ruptura. Parece o Pedro Gonçalves agora. Mas na altura não havia sequer, acho que não havia comunicação entre os dois, entre António Gaspar e Bernardo Vasconcelos. E eu vou-te dizer, depois acabei por ser emprestado para o Alverca e eu continuei a sentir a dor na perna e joguei com dor na perna até efetivamente aquilo passar. Mas houve jogos que eu sentia a perna com fisgadas, era a fibrose, aquilo que falam agora do Pedro Gonçalves. A fibrose não foi bem desfeita, e cada vez que uma das fibras se soltava, eu sentia. E eu parecia que estava a rasgar, mas eu tinha que ir continuando. E efetivamente, naquela altura, era o que acontecia. Acho que depois centraram muitas atenções, por exemplo, em Mantorras, também estava lesionado na mesma altura, as coisas que foram fazendo, as várias infiltrações, aquilo era uma situação difícil de lidar. Eu acho que, enfim, eu não sou médico e não sou eu que devo avaliar isso, mas eram sistemáticas. E depois, no último dia de mercado, o Josualdo Ferreira chama-me, e ele disse uma coisa, e eu não devia ter aceito a opção dele, mas ele diz: ou vais embora ou não jogas. E eu disse: nós queremos jogar sempre, né? Então está bem, vou jogar, vou para o outro lado, vou tentar jogar. Se calhar hoje diria fico. Espero pela oportunidade novamente. Deixo-me curar bem, porque não estava curado sequer. Mas foi numa altura em que eu estava a jogar, estava a jogar bem, tinha ido ao sub-21. Enfim, são situações que acontecem, que acabam por ter influência e que acabam por definir depois o caminho que a tua numa carreira situação segue. dessas, como é que isso se gera? Porque tu eras muito jovem, o professor Josualdo já tinha vários anos de carreira, vem inclusivamente do Alverca, penso eu, na época anterior. Ele era adjunto do Tony, ele depois ficou no lugar do Tony. Mas penso que Capaz. tive a certeza que teve no Alverca antes. Ou seja, tu não tinhas a quem reportar, uma direção, um diretor desportivo, não, ou seja, o jogador fica só, simplesmente. Sim, naquela altura sim. E se calhar agora hoje em dia também. Aquele profissionalismo que nós pensamos, ou que vocês pensam que os clubes têm, que muitas vezes não existe. Eu quero acreditar que hoje é diferente, mas naquela altura não. Naquela altura o treinador definia e pronto. E quando o treinador te diz que não vai jogar, mas repara, complicado. Mas não é só isso, é o treinador dizer isto no último dia de mercado. O treinador podia-me ter dito uns dias antes. Para teres tempo para decidir a tua vida. Sim, há treinadores que eu não tenho claramente saudades. O Josualdo Ferreira naturalmente é um deles. Eu também nunca treinei com ele porque eu estava lesionado. Mas pronto, mas não é por ele que a minha carreira foi o que foi. Volto a dizer, mas tu até fazes 3 jogos nessa fase, esse arranque. Com o Tony. Depois... E estava a correr bem, porque eu volto a dizer, 3 dos 5, penso eu. Fiz bons jogos, fui ao sub-21 e depois lesionei-me, salvo erro, antes do jogo contra o Sporting, aquele dos 2 penaltis do Jardel. Foi nessa semana que eu me lesionei e pronto, e as coisas evoluíram de outra forma. É o que é, não há nada a dizer. Sim, mas sobre a tua passagem no Alverca há uma personagem única que é o Vítor Manuel. E se puderes contar aqui uma ou duas histórias, sobretudo aquelas com o Vargas, porque... Não, o Vítor Manuel é meu amigo hoje em dia.
Já tiveram na bola Sim, já também? tiveram Sim, juntos, posteriormente? tivemos depois juntos. Gosto muito dele, não escondi isso de ninguém. Tem uma personalidade, adora futebol, vê futebol, come futebol, devora futebol. Já devorava naquela altura, ele via os jogos todos. Quando nós estávamos na Alverca nos estágios, nós tínhamos uma sala sempre onde podíamos estar todos juntos. Lá estava ele sempre a ver futebol, às vezes quase cada dia, mas via os jogos todos. Mas ele continua assim, ou seja, ele já a idade vai passando. Acho que é um dos treinadores que tem mais jogos na Primeira Liga. Tem uma figura diferente. Adorava brincar com os jogadores. Sim, mais ou menos. Aquilo é uma forma também de liderar. Essa história do Vargas é impressionante. Porquê? Porque é muito Vítor Manuel e porque a reação também é muito Vargas. O Vargas também era uma azia quando as coisas não corriam bem, ele ficava com uma grande azia. Ele estava habituado também a queria ter destaque. E ele no jogo anterior tinha entrado e tinha resolvido o jogo, salvo erro. Então no jogo a seguir, não sei onde é que íamos jogar, mas nós ficámos em Santo Tirso. Lá no hotel que havia lá, e nós fomos jogar ao Norte, já não me lembro qual foi o jogo, e ele começa a dizer à equipa aquele, e depois chega ali a um ponto e para e diz: nesta posição vai jogar, pá, o Vargas, pá, tu és um campeão, pá, tu entraste, tu partiste aquilo tudo, pá, tu foste espetacular, mas tu não vais jogar o outro. Aí ele ou seja, ele deu-lhe uma grande moral ali. Mas eu percebi o que é que ele queria, em função da estratégia do jogo. Ele achava que era mais interessante por outro, mas era difícil explicares a um jogador que tinha brilhado no jogo anterior e que tinha resolvido o jogo, e sobretudo em termos ofensivos, e o Vargas tinha essa capacidade. Ele, de um momento para o outro, resolvia-te um jogo, e ele tinha conseguido fazer. E como é que tu ias justificar que ele não ia jogar? Então o que é que ele quis dar? Quis dar ali uma moral para: olha, tu não vais jogar, mas tu foste importante, mas se for preciso és tu que vais entrar e vais outra vez resolver. O problema é que do outro lado o jogador pensa: este gajo está-me a dizer que eu fui o melhor e agora não jogo. Mas é. Pronto, ele e do andas a passear também. Sim, gera-se ali, essa também foi engraçada. Mas pronto, ele tinha ali algumas tiradas engraçadas. E depois a voz dele também é uma voz. É assim, nós na altura, a pessoa que é avisada não acha muita piada. Não? Agora, o Vargas, se fosse contar isto ao Vargas agora, ele começa a rir, não é? Mas na altura ele não acha muita piada. Sim, claro. É desconfortável, né? Quer dizer, ele está ali a fazer o trabalho dele e o treinador vem-lhe dar aquela moral barata: olha, tu foste o melhor. Mas tu olhas hoje e pensas: o treinador, o que é que ele quer? Ele quer o melhor para a equipa. E se calhar a estratégia dele era: ok, tu jogaste bem, mas para este jogo faz sentido meter o outro. E tu tens de estar pronto para dar outra vez a boa réplica. Mas pronto, é uma forma de tentares condicionar, sendo que há jogadores que recebem bem essa mensagem. Eu acho que ninguém recebe bem essa mensagem porque todos querem jogar. E essa é a dificuldade dos treinadores: é que só jogam 11 e todos querem jogar e todos querem estar satisfeitos. E depois, quando há um que brilha e não joga no jogo a seguir, ele pensa: mas o que é que este gajo está a fazer? Eu quero me ir embora. Porque depois aquilo é tudo muito rápido. No fim das carreiras, as pessoas que olham para trás e dizem: pá, se calhar não devia ter tido aquele comportamento, ou não devia ter feito aquilo, assim como aos treinadores, não é? Quero dizer, todos, porque a carreira é rápida, eu se calhar reagi mal, depois não devia ter saído deste clube, devia ter ficado naquele clube, enfim. Acho que no pós-carreira as pessoas têm um bocadinho mais dessa consciência, mas enquanto estão lá dentro, todos entendem que são melhores e querem jogar. Claro. E essa é uma dificuldade natural para os treinadores. E por falar em treinadores carismáticos, tu também tiveste outro bastante carismático, que era o Rogério Gonçalves, mais à frente, em que até te incentivava a beber um copo de vinho para seres mais agressivo. Vós tendes, ele só dizia: vós tendes de fazer isto, vós tendes de fazer aquilo, vós fazeis. Era do norte, ele estava sempre com essa conversa: vós fazeis, vós não sei o quê, bebe um copo de vinho, não bebes um copo de vinho, tens de beber um copo de vinho para ser aquilo, porque eu não era um jogador muito agressivo, ao contrário do que as pessoas possam pensar. E eu, quando vou então do Benfica para o Alverca e depois venho e depois vou para o Beira-Mar, e no Beira-Mar apanho o Sousa. O Sousa é ex-Porto, o Sousa e o Frasco. Então aquilo tinha que. Pai do André Sousa. Aquilo era tudo do Ricardo Sousa. Do Ricardo Sousa. Aquilo era tudo. Aquilo, no primeiro ano então era tudo o que mexia. Aquilo era tudo o que mexia. Aquilo tinha os treinos à antiga, garra. E eu não era jogador agressivo. Eu não batia em ninguém, eu andava ali tranquilo, apesar de ser lateral esquerdo, porque eu também recuei. Então, ao princípio eu nem jogava, também por outros motivos. O Areias estava a ser vendido. Também por outros motivos. Pronto, o futebol tem essas coisas que repara, que tu que estás cá fora não vês, o teu sonho é chegar lá, mas depois quando chega lá e te paras com certas coisas, sentes na pele. E se tu não tiveres a capacidade de te manteres focado e de isolares tudo isto, começas a perder um bocadinho a paixão pelo jogo, que foi o que aconteceu comigo. Paulatinamente fui perdendo um bocadinho essa paixão que não devia ter, a paixão como jogador. Sim. Ou seja, comecei a pensar: isto não era o meu sonho. Porque de repente tu pensas: estamos aqui os dois a concorrer por um lugar, mas vais jogar aquele porque vai ser vendido e tu não vais jogar. Então, mas isto devia ser aqui uma meritocracia. Eu não estou com isto a dizer que ele não fez uma boa época. Atenção, ele fez uma boa época e jogou bem, mas a decisão já estava tomada antes, efetivamente, o jogo estava de mereceres. Ou seja,
É difícil gerir isso. Então aquilo naquela altura tinha que dar porrada, tinha que fazer carrinhos. Ser mais agressivo do que eras. Acho que havia treinos até para fazermos carrinhos. Eu não sabia fazer um carrinho, agora vai que faz um carrinho. Enfim, era coisas incríveis. E o Rogério Gonçalves, quando eu fui para a Naval, também me dizia isso: tens que ser mais agressivo, não bebes um copo, bebe um copo de vinho. Mas eu não gosto de beber vinho. Começava a dizer à frente do balneário: tens que beber vinho, bebe vinho. Tu tendes de beber vinho. Começava com aquela conversa: ok, está bem, siga. Eu não valorizava muito, deixava-os falar. E antes da Naval, estás 6 meses parado. Até aproveitaste para finalizar o curso. Sim, porque foste à Holanda, penso eu, treinar. Porque eu estive no Beira-Mar e repara, e a 10 jogos do fim, nessa época, a primeira época eu começo no banco, não jogava, muitas vezes nem era convocado, e depois a meio nós estamos quase a descer divisão e eu começo a jogar. E eu acabo a época a titular. E nós garantimos a manutenção no último jogo, e as coisas correram-me efetivamente bem. No segunda época começo eu novamente a jogar, mas lá está aquela situação de tu tens que ser vendido. E chega ali um bocadinho a 4, 5 jogos, já sei, e estávamos a jogar bem. Nós fizemos uma grande época no segundo ano, nós estivemos em terceiro ou quarto lugar durante muito tempo, portanto as coisas estavam a correr bem. Mas houve ali um momento em que, lá saí, entrou o Areias. E eu agora perdi-me, onde é que nós íamos? Depois na transição. Para antes da Naval, estás 6 meses para. E depois chega a 10 jogos do fim, já tínhamos a manutenção garantida. Então o Sousa vem ter comigo e diz: olha, agora vais tu jogar, o Areias está vendido e tu agora vais jogar. E eu começo a jogar. E entretanto há uma pessoa que vem ter comigo e queria ser meu empresário. E quem era? Nélio Lucas. Com o Nélio Lucas, que era empresário de música Pimba. Não sei se vocês sabem quem é o Nélio Lucas. Sim. É o CEO da Doyen. Ou era o CEO da Doyen, agora é o acionista da Leiria. E ele era o primeiro jogador que ele abordou e disse: mas eu não te conheço lá nenhum. E presidente da SAD Leiria. Não sei quem tu és e tal, não. Depois fui para outro empresário, que as coisas, e o outro empresário prometeu-me depois que ia para um lado e acabei por não ir. Mas eu tinha, ou seja, o Nélio vinha, ia se tornar empresário e vinha feito também com os ingleses que tomaram conta do Beira-Mar. E a partir do momento em que eu disse não ao Nélio, eu deixei de ser uma opção para ficar no Beira-Mar. E ao deixar de ser uma opção para ficar no Beira-Mar, naturalmente depois fiquei à procura de clube. A outra pessoa que estava a trabalhar dizia-me que tinha um clube, que tinha, que era o Boa Vista. As coisas acabaram por não suceder e depois as propostas que apareceram não foram propostas que eu achei interessantes e eu fiquei 6 meses parado. Não foi fácil, eu ia treinar para a cidade universitária, vocês conhecem, e fazia ali piques à volta do campo, voltas a correr feito um desalmado. Mas aproveitei também para fazer mais cadeiras no curso e portanto a cabeça estava limpa, estava ocupada, o que é importante, ou seja, o difícil é tu manteres a cabeça ocupada. Fiz 5 cadeiras, salvo erro. Dei ali um impulso também no curso e depois surgiu a oportunidade na Naval, com o presidente Aprígio, que também é uma das boas, uma das grandes figuras na altura do futebol português. E foi uma época histórica. Nós subimos divisão. Primeira vez que a Naval. Sim, subimos divisão, correu tudo bem, foram 6 meses fantásticos. Depois acabei por não ficar novamente porque apareceu o Estoril e regressei a casa. Mas foram 6 meses interessantes, muitas coisas também engraçadas. Um presidente muito supersticioso, que acreditava que se levasse o chapéu ganhava sempre. Então ele ia sempre ao banco, chegava sempre em cima do jogo, porque no jogo anterior tinha ganho, e sentava-se com o chapéu. E como aquele ano corria tudo bem, nós ganhámos os jogos todos. Depois houve, acho que um jogo, não sei se não foi no meu ano, se foi no ano que já não corriam tão bem, naturalmente depois o chapéu deixou de ser usado, porque afinal não era o chapéu que dava as vitórias. Mas pronto, mesmo algumas coisas como sal dentro dos sacos, entras no balneário e está tudo cheio de sal, e eu até pensava que era areia. Eu disse: mas quem é que andou aqui com areia? Eu disse: vejo que isso não é areia, é sal. Alguém tinha ido lá benzer aquilo com sal para aquilo correr tudo muito bem. Enfim, são as superstições. E eu digo sempre, antigamente eram coisas que se utilizavam muito no futebol. Eu acho que hoje em dia alguns ainda utilizam essas coisas. Atenção, ir às bruxas, etc. Porque as pessoas acreditavam mesmo que aquilo influenciava os resultados. Eu acho é que as pessoas têm que ter a noção que hoje em dia, cada vez mais, isto é um desporto profissional. Portanto, tu tens que ser profissional, tu tens que ter decisões fundamentadas, e o facto de tu ires à bruxa e sentiste bem não quer dizer que tu vais vencer o jogo. Tu tens que tomar as melhores decisões de forma a controlares o máximo possível de coisas possíveis, pormenores possíveis, de forma a que a tua equipa tenha a estabilidade, tenha a tranquilidade para ter um bom desempenho dentro do relevado. Não é por ir à bruxa ou deixar de ir à bruxa que as coisas vão correr bem. Mas lá está, alguém aproveitava, elas aproveitavam, olha, tiravam o rendimento, ainda bem para elas, e as outras pessoas acreditavam efetivamente que era por irem lá que aquilo corria bem. É o que é. Sim, e antes de transitar para o Estoril, dar-te só uma nota de que ainda no Beira-Mar, em 25 de Abril de 2002, da época 2002-2003, jogas contra o Sporting e a 10 minutos do final entrou o Cristiano Ronaldo. É verdade. Que ainda enfrentaste do teu lado. Ainda joguei com o Cristiano Ronaldo. Quaresma de um lado e Cristiano Ronaldo do outro. Sai Quaresma. Sai Quaresma, pronto. Então apanhei os dois. Empatámos esse jogo. Empataram esse jogo, exatamente. Sim, sem dúvida. Foi também um momento engraçado. É uma nota interessante. Ele é um dos melhores. Eu já estive lá com ele, posso dizer. Olha, estive a jogar com ele. Não é um grande prémio que eu tenho, mas sim, mas era um jogador, atenção, por isso é que eu digo,
Acho muito engraçado quando dizem que o Ronaldo não é talento, o Ronaldo é trabalho. Não. O Ronaldo, exatamente. Mas o Ronaldo era muito talento. Sim. Quando eu digo muito talento, o talento é aqueles que conseguem driblar. O Ronaldo driblava a meia equipa e voltava para trás novamente. Ele foi percebendo que a forma dele continuar a evoluir e de fazer a diferença era ser mais eficaz, mais contundente, mais direto, mais goleador. Mas mesmo a capacidade que ele tem de rematar pé esquerdo, pé direito, não pode ser só, não é só trabalho. Claro. Porque senão metes lá um pesudo e o pesudo, se trabalhar, vai trabalhar para ali 2 horas como o Ronaldo a finalizar. Vê lá se depois chegas ao jogo e consegues. E não é só isso, é mental. O Ronaldo mentalmente tem que ser uma besta. Sim. Tem que ser uma besta. E não se deve confundir talento com virtuosismo, são coisas diferentes. Sim, exatamente. Mas o Ronaldo tinha isso tudo. O Ronaldo tinha virtuosismo. Certo. Hoje em dia já não o tem. Sim. É verdade, transformou-se num jogador diferente, mais pesado. Sim, mas foi isso também que fez com que ele se tornasse no melhor marcador de sempre do mundo. E portanto, sem dúvida que tem muito talento e sem dúvida que é um exemplo. Lá está, há um antes. Já falámos aqui um antes de Mourinho e um pós-Mourinho. Também há um antes Ronaldo e um pós-Ronaldo. A partir do momento em que o Ronaldo começa a progredir e a crescer, os jogadores olham para ele como um exemplo. E qual é o exemplo que ele dá? Tens de trabalhar o teu corpo, tens de fazer sacrifícios, profissionalismo. E isso faz com que hoje os miúdos tenham também esse mindset. Querem ter todos um preparador físico, querem se preocupar com a alimentação. E isso é muito pelos exemplos que nós vivemos. Por isso é que eu dizia, os exemplos que nós vemos da nossa liga têm a ver também com os líderes. São os exemplos que dão. A partir do momento em que os exemplos vêm de cima, e neste caso vêm de cima de quem? Do Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo, os de baixo vão seguir o exemplo. Os exemplos vêm de onde? Do Mourinho, que era o melhor treinador do mundo, os exemplos vão ser seguidos pelo Mourinho. Claro. E assim sucessivamente. E os nossos dirigentes também têm que ter isso. Quando os nossos dirigentes forem os melhores dirigentes, ou muito melhores, vai tudo melhorar. Porque cá em baixo também vai. Porque quando tu vês um Sérgio Conceição ou um jogador que anda à pancada dentro do relvado, o que é que vai fazer na Distrital? O que é que vai fazer o miúdo de 12 anos? O miúdo de 12 anos pensa que aquilo é normal. Então o árbitro não marcou o penalti e ele vai começar a agredir o árbitro. Ou a chamar nomes. E essa responsabilidade que os grandes jogadores, os grandes treinadores têm que ter, porque nós percebemos a pressão e eles podem se passar uma vez, 2 vezes, mas há de haver um momento que eles também têm que perceber, calma, eu sou um exemplo para aqueles que estão abaixo de mim. Então se eu sou um exemplo, eu tenho que ser melhor, eu tenho que conseguir controlar, porque é assim que nós vamos crescer todos também. E é esses exemplos que são fundamentais para que exista a cultura desportiva e o futebol continue a evoluir, não só em termos daquilo que é feito fora do relvado, mas também aquilo dentro do relvado. Falando de dirigismo, uma nota de atualidade, que palavras te merecem? Estamos a gravar no dia em que é o funeral de Jorge Nuno Pinto da Costa. Que palavras te merecem, já que estamos a falar de exemplo e de dirigismo? Olha, eu vou dizer aquilo que eu já disse publicamente. Eu não me identifico com os valores e com a forma de estar de Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu não sou daqueles que chega aqui que diga ele clama poesia, ele é muito culto. Não, eu não me identifico claramente. E pronto, ou seja, eu não tenho os mesmos valores que Jorge Nuno Pinto da Costa, pelo menos daquilo que eu vejo, e nós sabemos muitas coisas que são públicas, e não me identifico com a sua forma de estar no desporto, nem me identifico com a sua forma de estar na vida. Mas eu reconheço, e acho que é justo que eu reconheça, que ele é uma grande figura nacional. E sobretudo é um símbolo do Porto. E sendo ele um símbolo do Porto, eu acho que quem lidera as instituições, minha opinião, deveria prestar as condolências a um clube, que é o Porto. O Porto é muito maior do que o Jorge Nuno Pinto da Costa. O Jorge Nuno Pinto da Costa serviu o Porto. Os adeptos do Porto e os sócios do Porto podem identificar o Jorge Nuno Pinto da Costa como seu símbolo. Eu não tenho nada a ver com isso. Os adeptos do Benfica, do Sporting, os outros não têm nada a ver com isso. Mas eu tenho que respeitar. A partir do momento em que ele acaba por falecer, eu acho que institucionalmente era só dizer as condolências ao Futebol Clube Porto. Se nem quisessem pôr o nome dele as condolências para o ex-presidente do Futebol Clube Porto, faleceu, as nossas condolências ao Futebol Clube Porto. Só isso. É uma questão institucional. Porquê? É verdade que ele no passado fez coisas que não foram positivas, mas atenção, o Porto também ganhou na Europa, não foi a roubar e a comprar árbitros. Claro. Portanto, nós também temos que ter ideia. Mas ok, houve situações que foram negativas, nós não nos revemos nelas. Mas nós também não fomos capazes de dar um pontapé nisso e de enterrar os machados de guerra, isto não vai parar. O que é que nós fazemos com o nosso silêncio? Se calhar estamos a acicatar o ódio. Sim. Porquê? Eu acho que os líderes têm que tomar decisões difíceis e os líderes não têm que pensar neles. O Varandas não é o Sporting, o Rui Costa não é o Benfica. E, portanto, eles não têm que tomar medidas populares, eles têm que fazer o que é certo. E o que é certo é, em termos institucionais, que se nós queremos evoluir, e a primeira pergunta deste podcast era como é que é o futebol? O futebol tem que evoluir, tem que estar todos unidos. E repara, antigamente andavam todos à pancada, os vikings matavam-se uns aos outros. Se nós não soubemos andar, as mulheres não votavam, se nós não soubemos dar passos em frente, as coisas não acabam. Verdade. E nós temos que ter a capacidade de engolir alguns chapos, institucionalmente é o que faz sentido, vamos fazê-lo. Até porque, volto a dizer, o Jorge Nuno Pinto da Costa não é o Porto é muito maior que o Jorge Nuno Pinto da Costa. Se o Porto entende que aquele é um símbolo, o que nós temos é que respeitar a instituição Porto e dizer, olha, as nossas condolências, e não é o presidente que está a fazer, é o clube presta as condolências e tudo segue em frente, continuam
Manter nós- as relações manter as institucionais. relações, porque é isso que faz sentido. E não é só isso, é o exemplo que dás. Lá está, mais uma vez é o exemplo. Tu, como líder, sabes o caminho que tens que seguir. A partir do momento em que tu dizes eu não faço porque ele é isto ou porque ele é aquilo, e o Frederico Varandas vai dar uma entrevista e com certeza que vai dizer isso, até porque ele já disse, mas isso é a opinião do Frederico Varandas. Mas ele no Sporting, ele não tem que dar a sua opinião, ele tem que ser o líder de uma grande instituição. E a verdade, pelo menos é a minha opinião, não há mal nenhum que eles não o façam, atenção, eles não são obrigados a fazê-lo. Eu acho que institucionalmente faz algum sentido, até porque para os adeptos também perceberem que estamos a evoluir, estamos a dar um passo em frente, estamos a caminhar. E para caminhar, nós temos que engolir alguns chapos de algumas coisas que não gostamos e que temos que fazer, mas que fazem sentido e que não nos custam assim tanto, porque é escrever uma linha, 2 linhas. Isto pode até abrir uma ferida naquilo que se estava a construir, potencialmente clivagem. uma boa relação entre os três. Isto pode abrir uma ferida para o lado do Futebol Clube do Porto em relação aos outros dois. O Futebol Clube do Porto já emitiu um comunicado agora há uma hora a referir isso mesmo, que não entende. Porque tem a ver com respeito institucional, volto a dizer, não tem a ver com quem foi o Jorge. E atenção, e não custa nada nós também admitirmos que ele foi uma das grandes figuras do desporto em Portugal. Sim, o futebol moderno português, Tu podes te para o bem rever e ou para o não mal, rever, estará sempre associado a ele. tu podes gostar ou não gostar, são outras coisas. Há quem gosta, há quem o idolatre, não é o meu caso, mas eu reconheço que ele foi uma das grandes figuras, polémica, controversa, sem dúvida, mas lá está. Eu não tenho que ser eu a dar as condolências, mas os presidentes, eu acho que sim. Volto a dizer, para os miúdos perceberem que vamos evoluir, estamos a evoluir. Porque ao não fazermos isto, qual é a mensagem que estamos a dar? Estamos a voltar aos anos 90. Estamos a voltar aos anos 90. Eu não estou porque eu não gosto dele, porque aquele é isto, ou é aquilo, ou é aquele outro. E o outro presidente também não diz porque isto ou porque aquele, com medo de perder votos, o outro porque está em guerra com aquela pessoa que acabou por falecer. Mas é assim que nós efetivamente vamos evoluir, é assim que nós vamos dar as mãos. Eu acho que não. Mas quem lidera é que manda e lá está. E eles são eleitos para tomar decisões, muitas vezes, e volto a dizer, eles não têm que tomar as decisões populares, têm que tomar as decisões certas. E eu acho que neste caso erraram os dois, mas quem sou eu? Eles é que mandam, eles é que sabem. Sim, quando se tem Presidente da República, Primeiro-Ministro... E a mensagem do Presidente da República é das melhores, porque ele toca nos pontos. Ele diz, não sei qual foi a expressão que ele utilizou, não sei se consegues ver, mas ele diz que não é a altura para falarmos em divergências ou falar de outras situações, ou seja, ele deu a entender também que ele próprio também não se identificava com alguns comportamentos que foram tidos por Jorge Pinto da Costa ao longo da sua carreira. Mas reconheço e presto e depois o que é que ele destacou? Ele destacou uma coisa que é efetiva, que é a personalidade, o caráter. Gostando-se ou não, o homem criou o ADN do Porto. Sim, sim. O Porto tem um ADN de garra, de trabalho, que depois... Os dragões é ele que cria, o símbolo. E que repare, e que depois... A associação, porque o símbolo já estava no emblema. Mas depois os habitantes do Porto identificaram-se naquele espírito. Da garra, da atitude, nunca desistir, o querer vencer, o querer ir mais além. Bem ou mal, através de outras práticas. Outras práticas nós criticamos, mas o ADN do Porto está lá. E o que é que nós vemos quando vemos o Porto e dizemos esta equipa não jogou a Porto? Porque faltou-lhe garra, faltou-lhe atitude, faltou-lhe determinação, faltou-lhe crença, faltou-lhe ir lá para dentro e não desistir nunca. Pode faltar a qualidade, pode faltar a imaginação, mas a garra tem que estar sempre presente. E quem criou esse ADN foi o Jorge Nuno Pinto da Costa. E, portanto, é o mérito que ele tem. Ele criou um ADN de um clube e percebeu o contexto. Diz-me assim, se calhar ele tornou o clube muito regional e não conseguiu expandir-lo. Sim, mas esse era o ponto forte dele. O problema é que no século XXI, se calhar o Porto já devia ser um clube global. E eu faço essa crítica. Eu acho que o Porto hoje já devia ser um clube internacional em termos de adeptos. O Porto é um clube internacional em termos desportivos. Mas em termos de adeptos não é. Porquê? Porque a visão de Jorge Pinto da Costa era nós contra o resto de Portugal. Mas a partir do momento em que o mundo abre, já não, esse slogan perde sentido. E ele continua a usá-lo, tem um limite. Sim, talvez não queira ter, não deu esse passo de se tornar um símbolo nacional, ou seja, de exportar o Porto como um... E não só, eu fui um grande crítico da gestão de Jorge Pinto da Costa, começou. E vocês sabem, eu digo aquilo, mas eu baseio-me nos factos públicos, naquilo que são os relatórios e contas, e a verdade é que é catastrófico, não é? Esta auditoria vem demonstrar isso mesmo, e não é uma auditoria encomendada, não é para tirar benefício, não, aquilo é verdade. As pessoas têm que perceber que aquilo é verdade. E a realidade é que tu, se amas um clube, tu não fazes certas e determinadas coisas, ok? Portanto, eu aí também percebo e sou muito crítico, mas no limite não é isso que está em causa neste momento. O que está em causa é o que é que os outros devem fazer. E eu acho que todos, naturalmente, o Porto, todos respeitamos o Porto como clube. O Porto é um clube que faz falta a Portugal, é um clube internacional em termos desportivos, é um clube respeitado. E nós temos que. Era só uma questão de respeito, eu acho que é o respeito que está aqui em causa, institucionalmente prestar as condolências. É um ex-presidente, se não quiserem dizer o nome, se quiserem dizer o nome, digam. Acho que não tinha mal nenhum e era uma coisa fácil. Pinto Costa, quando faleceu há cerca de 10 anos, meio acima da história do Benfica, foi altamente respeitoso, Eusébio, naturalmente.
foi altamente respeitoso e emitiu os comunicados e fez declarações públicas com muito respeito. Portanto, Acho É diferente, acho que é diferente. claro que é diferente, naturalmente. Mas Porque o Benfica fez em relação ao Fernando Gomes, por exemplo. Não, e há coisas que ele fez que muita gente não esquece, mas eu volto a dizer, enquanto nós não enterramos os machados de guerra, ele já não está cá. Portanto, o que eu acho que os líderes hoje têm que tentar garantir é que aquilo que aconteceu no passado, certas determinadas situações, não aconteça. Tu não vais conseguir mudar o passado. Então o que é que tu tens que fazer? Se calhar enterrar o passado. Enterrar o passado em termos institucionais, dizer assim, ok, ele representou-te, eu não concordava com aquilo que ele fazia no teu clube, mas agora estás cá tu e eu espero que seja diferente e eu presto as condolências porque para ti ele é um símbolo da tua instituição. É só isso. Agora o que tens que garantir é que daqui para a frente as coisas vão ser diferentes. Ao não o fazeres, eu acho que estás a criar aqui um clima de crispação novamente que não vai trazer nada de benéfico. Eu, se calhar, antes de progredirmos para a carreira, já que estamos a falar de dirigismo desportivo, eu se calhar, falamos aqui da ADN de um clube, liderar uma grande instituição, estamos muito próximos das futuras eleições do Benfica, que serão este ano. O Benfica também tem passado por uma fase conturbada. Tu próprio tens sido vocal em apontar algumas falhas, até porque tens esse ADN do Benfica também dentro de ti. Que comentário é que te merece esta gestão que o Benfica tem tido? E como é que prevês que o universo benfiquista haja nestas próximas eleições e o que é que resulta daí? E posso só fazer um parênteses, ou seja, pegando numa frase tua que eu acho que é muito forte e impactante, tu afirmas que Rui Costa é o presidente que não sabe, não vê e que não ouve. Portanto, partindo desta premissa, a resposta ao Zé. Sim, repara, duas coisas. É indiferente eu ter ADN Benfica ou não. Assim como eu critiquei as contas do Futebol Clube do Porto, Claro. assim como eu elogio o Frederico Fernandes e o critico, Sim. eu faço o mesmo. Mas como falámos aqui da ADN de um clube, eu acho Sim, que é especialmente vocacionado é para isso. interessante falares do Rui Costa porque tu no início, não sei se te recordas no teu resumo, que era o meu ídolo e que era o póster que eu tinha Por no isso, meu por isso quarto. é quando eu te fiz a pergunta também disse que aquele gol da Austrália mudou muita coisa. Sim. De lá E para chegaste a cá. conhecê-lo num torneio de juvenis. Mas repara, eu não tenho nada contra o Rui Costa e eu não avalio o Rui Costa, eu avalio o presidente do Benfica. Sim. Quando eu digo que ele não sabe, não vê, não ouve, tem a ver com as coisas que se passam e ele chega aos tribunais e não sabe. E depois ele diz próprio que não sabia o que estava a assinar. Ele também não vê a turbulência e não vê a forma como os custos do Benfica estão a aumentar. Ele não ouve porque, se calhar, há muitas pessoas que lhe dizem coisas e ele não as percebe. Ou seja, isso é uma frase forte, mas é uma frase que chama a atenção, efetivamente, da realidade que, para mim, existe o Benfica em função daquilo que eu vou vendo e vou analisando nos relatórios e contas. Isso é visível. Há uma semana atrás eu estive a ver as contas antes de sair aquele estudo e a dívida duplicou. O Benfica, em termos de perdas financeiras, custos financeiros, passou de 6 para 11 Gastos milhões, operacionais. para 17 milhões. Gastos operacionais Não, sobre- estou a dizer perdas financeiras. Perdas financeiras é o que tu pagas só em juros. Ok, sim. Passaste para serviço 17 da milhões. dívida, não é? É verdade, depois tem 6 milhões de juros positivos para o teu lado, portanto, tu em termos de tens 11 milhões de perdas financeiras ao ano. O que é que isso significa? Que estás a começar o ano, o relatório de contas, estás a começar o resultado com menos 11 milhões. Depois não é só isso, é o planeamento desportivo, são as inúmeras contratações que não fazem sentido, que não têm lógica, são os custos a aumentar, e os custos não é só aumentar, é a transparência. O que é que está ali por trás? Porque eu vou-te dizer, o relatório de contas do Benfica está bem feito em termos estruturais, é o mais fácil de ler. É aquele que está mais adaptado à realidade mundial. Tem ali as receitas de jogo, o match day e o comercial. O do Porto e o do Sporting é mais difícil, porque aquilo depois está ali tudo embrulhado, então tens que ser tu a fazer quase ali as contas e as parcelas. O Benfica depois ainda te faz um resumo dos anos, dos gastos operacionais, dos rendimentos. Está perfeito. O que é que não está perfeito? Fornecimentos de serviços externos quando chega a essa rúbrica. E que subiram de 40 milhões para 86 milhões em Mais 3 ou 4 complicado. anos. Sim, sim. O problema é que depois Sem detalhar. eles metem as rúbricas, mas depois não detalham as rúbricas. Sim. O que é que são serviços de consultoria, o que é que são serviços especializados, o que é isso? E tem sido aí que tem pegado até em termos Aí está de- muito. E depois também há outra coisa que é os custos com o plantel. Como é que os custos com o plantel continuam a aumentar, sendo que em 2022-23 percebe-se porque houve pagamentos de prémios, mas depois já não houve pagamentos de prémios e aquilo continua a aumentar. E o que dá a entender é que começas a viver acima das tuas capacidades. Eu disse 2022-23, quando o Benfica foi campeão, e eu durante a época disse, o Benfica está a caminhar para uma situação financeira complicada. Quando eu digo complicada, já não bastava vender um jogador. Tu, se fores ver o relatório de contas do ano passado, e se não tiveres a presença no Mundial, e se tiveres uma Liga dos Campeões normal de 50 milhões de euros, o Benfica, para ter resultado positivo, tem que vender 100 milhões limpos. Significa que tens de vender 2 jogadores da formação por 60 milhões, que é para lhe tirares ali ainda 10% de comissão. Sim.
isso é catastrófico, porque é uma pressão enorme que tu tens. Tu tens de estar a vender sempre 2 dos teus melhores jogadores, porque se vendes um só não chega. O Benfica já vendeu 144 E é milhões uma este ano. posição mais frágil no mercado, logo Ficas à mais partida. frágil no mercado, ficas desportivamente mais com menos capacidade, e tu não sei se consegues todos os anos encontrar 2 jovens da formação para vender por 60 milhões. Porque se não vendes 2 jovens, depois vais ter que vender os outros que contrataste. Mas, por exemplo, o Darwin vendeste por 75, ótima venda, mas custou 25. No limite de gerou-te, ainda tiveste de pagar mais 20%, gerou-te para aí 30 milhões de euros. Portanto, imagina, para chegares a 100 tens que vender 3 Darwins, tens que fazer um investimento. E com contratações falhadas ainda dificulta. E isso acontece porque tu A não valorização. controlas os teus custos, porque os rendimentos operacionais têm vindo a subir. Sim. Os rendimentos operacionais do Benfica têm vindo a subir. O Match Day, o Commercial, acho que o Match Day subiu 50% em 4 anos. Bom, porquê? Porque o Benfica também criou uma dinâmica diferente do estádio, que estamos a falar de espetáculo, Entretenimento. estádio sempre cheio, entretenimento, Estímulos. positivo, fantástico. Se calhar pode evoluir ainda mais, sim, sem dúvida, mas ok. Então o que é que está a falhar? Se tu continuas a aumentar os teus rendimentos, porque é que os teus gastos estão a aumentar? E depois não é só os gastos a aumentar, é que os gastos tu aumentas os custos com o pessoal, aumentas os fornecimentos e serviços externos, e há aqui outra rúbrica que faz, assim como as perdas financeiras, tu começas muito negativo, que são as amortizações. A partir do momento em que tu compras jogadores por 20 milhões, 25 milhões, tu vais ter que os amortizar ano a ano. Imagina um jogador que compras por 25 milhões e tem contrato de 5 anos. Todos os anos, tu Amortiza começas, um quinto. o resultado líquido começa negativo em 5 milhões. Sim. Portanto, já tens 5 milhões destes, 5 milhões daquele. O Benfica neste momento tem 40 milhões de amortizações, sendo que o problema é que eles não estão a ter rendimento desportivo. E não tendo rendimento desportivo também não têm rendimento financeiro. Contratas muito e sem conseguir ter resultado. Porquê? Porque o planeamento desportivo está um bocadinho... E tu vês os exemplos, Tankstead, A posição do ponta de lança é paradigmática. Prestiani e Rolaiser, que são jogadores com potencial, mas já tinhas extremos, e de repente o Di Maria vem, e depois o Di Maria fica mais um ano quando tu contratas jogadores para apostar neles. Portanto, ou apostas ou não apostas. E o Benfica não tem capacidade para ir comprar todos aqueles que são jovens promessas. O Prestiani é uma jovem promessa, ok, mas cabia no plantel? Naquele momento não cabia. Então tu tinhas que ir arranjar espaço para ele caber. Mas isso vai fazer sentido ou não? Até porque depois a tua formação também é muito boa. Também tens jogadores, tens o Pedro Santos, foi para o Moreirense, não tinha espaço aqui. E depois não só não consegues capitalizar, como a mensagem que passas para baixo é: pá, mas eu se calhar aqui não vou conseguir, mas no Sporting eles jogam. Então se calhar vou para o Sporting, olha o que ainda escolhi os 17 anos e jogava. Portanto, acho que tem a ver com planeamento, tem a ver com a organização. Eu depois também vou sabendo algumas coisas, como é que as coisas estão escalonadas, como é que estão organizadas, e percebo que há muitas divergências, que está um bocadinho desorganizado algumas áreas, e no limite é aquilo que eu digo, o exemplo dentro do relvado é o que vem de fora, é o que vem da liderança de cima. Quando tu não tens uma liderança forte, chegas ao balneário também não a podes ter. Eu também já disse mais afirmações fortes, eu disse que a cultura do Benfica é eu, porque é o presidente que pensa nele e nas decisões que ele toma, e este é o maior exemplo. Este do Pinto da Costa é mais um exemplo, porque o Rui Costa era daqueles que chegava à tribuna e bem o cumprimentava. Qual era o problema de o cumprimentar? Sentavas ao seu lado. Então porquê é que agora não lhes dás condolências? É porque se já está a pensar nele, com medo que se der as condolências vai ser criticado pelos adeptos e nas próximas eleições pode ser penalizado por isso. Sim. Então o que é que ele está a pensar? Está a pensar no Benfica e no que deve ser feito, ou está a pensar na medida popular em função daquilo que é a sua decisão? Está a pensar nele. O Otamendi vai à Argentina para os anos da filha, vem e volta para... Então porquê é que não vai e fica até o Natal? E depois tens o treinador que diz: eu é que vou resolver isto. Ou seja, são todos a dizer eu. Não, ninguém diz nós. Sim. E quando tu vês todos eu, a probabilidade de correr mal é maior, sendo que o Benfica tem o melhor plantel de todos, e portanto continua a ter mais soluções, comparativamente maiores do que o Porto, comparativamente maiores do que o Sporting, porque o Sporting tem muitos jogadores lesionados e esse é um problema que o Sporting também não está a conseguir gerir. Mas lá está, mas se as coisas estivessem mais organizadas, eu acho que as coisas estão mais Achas que o fáceis. Rui Costa, a continuidade na presidência do Benfica depende também de ser campeão este ano? Talvez, eu quero, assim, eu sou um romântico e acho que naturalmente que os resultados esportivos têm influência, mas tu tens que olhar para o todo, não é? As pessoas é que decidem, mas as pessoas em Portugal, infelizmente, e o caso do Porto é um exemplo. O Jorge Nuno Pinto da Costa foi continuando sem condições, porque a gestão dele era catastrófica. Sim. Está aprovado nas auditorias que agora foram feitas, mas o que é que ele conseguia? Ia vencendo, ia marcando, e aquilo ia alimentando aquela aura, e ele é que é o homem certo, ele é que sabe, ele é que está a fazer, mas a verdade é que depois podemos dizer o Vilas Boas está a fazer uma época negativa, está, mas ele não tinha dinheiro, ele teve que andar a vender jogadores. Mas o ano passado o Sérgio Conceição ficou 18 pontos de liderança. Sim. Com um plantel com 6 ou 7 jogadores com muito mais capacidade do que tem neste momento o Anselmi. Portanto, as consequências acabam por chegar, as pessoas só têm que estar atentas e têm que escolher o rumo que querem. E o que é que querem no clube? Querem um clube com uma cultura, com um ADN, ou querem um clube mais organizado, ou querem um clube ainda refém de algumas coisas do passado, porque a verdade é que muitos dos dirigentes que lá estão continuam já há muitos anos, já têm vícios, já estão e eu acho que chega um momento que tu tens que cortar com os vícios e tu corres um risco, que é também cortares com pessoas que são válidas e que são boas.
Mas isso faz parte se tu queres efetivamente dar um passo em frente. Achas que esse foi o primeiro erro do Rui Costa? Foi não ter, acho que foi sim. não ter conseguido afastar-se Porque completamente? aquilo do não sabe, não vê e não ouve, em 2021 toda a gente perdoava se ele tivesse rodeado de pessoas diferentes. Uma cara nova. Porquê? Porque os casos iam continuar a aparecer, toda a gente sabia disso. Mas a partir do momento em que os casos aparecessem, ele ia dizer: mas eu mudei e neste momento a minha estrutura é outra, eu estava lá, é verdade, mas eu não tinha grande influência e agora sou eu que estou aqui e sou eu que mando e tenho uma estrutura com capacidade à minha volta e que me ajuda a tomar decisões e o caminho é diferente. A partir do momento em que ele não o fez, ele fica sempre refém do passado. E a verdade é que o refém do passado também não é bom para ele, porque depois ele é obrigado a dizer que não sabe, que não sabia, que assinava sem ver. E tu, repara, eu sou muito mais exigente com aqueles que estiveram lá dentro, dentro do relevado. Porque eu acho que eles têm uma responsabilidade de representar todos aqueles que lá estiveram e que sofreram aquilo que eu sei que os jogadores sofrem, porque os jogadores sofrem muito com estas questões de outras pessoas quererem mandar e outras pessoas quererem tirar o protagonismo daquilo que efetivamente o protagonismo deve ser dos jogadores e dos treinadores. Então, se tu vias as coisas que se passavam à tua volta, tu chegas lá, tu tens a oportunidade de dar a volta às coisas, tens a oportunidade de fazer diferente. Então, faz diferente, tenta. Se morres, morres pelas tuas ideias, não morres pelas ideias dos outros. E por isso é que eu, se calhar, até sou mais exigente com o Rui Costa ou com o Pedro Proença ou com quem quer que fosse, porque acho que eles têm uma responsabilidade claramente adicional. E se há alguém que pode dar um rumo diferente, é aqueles que perdão, financeiramente estão estáveis e que querem efetivamente que o futebol ande para a frente. Então eles têm a oportunidade. Eles não precisam amor ao clube. Então que mostrem isso efetivamente e que deem passos sérios e que tomem medidas focadas naquilo que é efetivamente o melhor para os clubes, que se rodeiem de pessoas competentes para o Isso é fazer. fundamental. Não, porque, mas essa é. Eu estive lá dentro e vi muitas coisas que eu não queria ver. Então, se eu chegasse lá dentro, não tentava mudar isso. Ou eu ia me adaptar ao sistema e ia ser mais um dentro do sistema. Não, eu queria mudar o sistema. É esse o meu objetivo. Se eu não conseguisse, ia à minha vida. Mas a verdade é que eu tinha que tentar mudar o sistema. A partir do momento em que tu não consegues e não queres remar contra o sistema, que é o que aparenta neste momento. Mas lá está. E volto a dizer, não tenho nada contra a pessoa Rui Costa. Era o meu ídolo como jogador. Mas eu analiso o presidente do Benfica neste momento, como analiso os vários presidentes que me... E que percepção tens quando nomes como Luís Mendes, por exemplo, saem desta estrutura? Repara, não é só Luís Mendes que saem muitos. Mas especificamente Luís Mendes, porque acho que é um caso mais sensível. Sim, eu conheço o Luís Mendes, mas não conheço o seu trabalho, não posso avaliar. O que eu acho é que é estranho quando muitas pessoas saem de diversas áreas. O que significa que numa empresa as pessoas não estão satisfeitas. Porque o Benfica, achas que há melhor clube para trabalhar em Portugal do que o Benfica, o Porto ou o Sporting? Condições, infraestruturas fantásticas, recebem a tempo e horas, recebem prémios, são bem pagos. Então porquê é que as pessoas todas querem sair? Porquê é que os scoutings querem sair? Porquê é que os trabalhadores das diversas áreas querem sair? E se tu fores ao middle office, também há muita gente muito válida que já saiu, porque ficam cansados com tudo isto que está a acontecer. Então alguma coisa tem que se passar. Esse é um sinal alerta. As campanhas já deviam estar a tocar em todo lado. O que é que se está a passar para tantas e tantas pessoas saírem de repente? Repara, como é que começou a administração do Rui Costa? Com ele, com o Luís Mendes e o Lourenço Pereira Coelho. Já não está o Lourenço Pereira Coelho, já não está o Luís Mendes. Depois vem o Jaime Antunes, depois agora aparece o Nuno Catarino, o Jaime Antunes também já não está. Tem sido uma roda viva, não há estabilidade. E a partir do momento em que tu não tens estabilidade em cima, em baixo também não vais ter. E depois tem outras coisas. Eu acho que a comunicação do Benfica também não é a mais positiva. Eu acho que tu tens que saber comunicar para os adeptos a tua marca. Tu não tens de te preocupar com as outras coisas. Tu tens de saber comunicar a tua marca, tens de saber valorizar a tua marca, tens de saber valorizar a ti. Não tens que andar a perseguir quem te critica, porque quem te critica se calhar está-te a chamar a atenção das coisas. Quem te critica não quer necessariamente ir para o teu lugar. As críticas ou são fundamentadas ou não são. As minhas críticas eu baseio-as em análise de relatório e contas, em análise daquilo que eu vejo, em análise daquilo que eu vou sentindo. Porque é normal, eu tenho que ter a minha opinião, uma opinião totalmente independente daquilo que efetivamente eu vejo. E sustentada. Tu podes gostar ou não gostar. Agora, o facto de não gostares não quer dizer que não quer dizer que tu vais perseguir essa pessoa. Há muitas estratégias que os clubes usam. O Barcelona usava uma estratégia, e vocês sabem porque foi descoberta, de perseguição aos jogadores, através das redes sociais pagavam a pessoas. Eu não sei se em Portugal também o fazem ou não. Mas há coisas muito estranhas que se passam. E nós sabemos todos que há coisas muito estranhas. Em termos de comunicação, achas paradigmática o que aconteceu com o Bruno Lage há coisa de 2-3 semanas? Em termos de comunicação do Benfica, não é o do Bruno Lage, é do clube, institucionalmente. Sim, claro, quer dizer, são erros atrás de erros, não é? O Bruno Lage depois vai dar uma conferência. Não sei quem é que marcou essa conferência, nós não sabemos. Parece que foi tirado às férias, agora explica-te. E que é muito menos conclusiva que depois é que dá mais à frente. Não é só isso, repara, a partir do momento em que o Bruno Lage vai para ali, ou seja, o Bruno Lage errou. Ok? Pronto, o Bruno Lage errou. Mas o Bruno Lage agarrou-se com unhas e dentes. Sim. Agarrou-se a tudo. Até certo ponto, depois acho que começou a ser demasiado sócios. Acho que ele agora moderou. E bem,
minha opinião, e bem, acho que ganha com isso. Mas quis demonstrar ali que efetivamente está ali para aguentar e para agarrar. Porquê? Porque o Bruno Lage já passou por isto uma vez. E a primeira vez em que o Bruno Lage esteve no Benfica, as coisas correram muito bem, de repente começou a ser lançado às feras, a ser queimado em Lumbrando, e ele foi percebendo que o jogo estava a ser igual. Porque efetivamente são as mesmas pessoas, então a estratégia é a mesma, as pessoas, enfim, deviam evoluir, mas não acontece. Então o que é que ele fez? Ele agarrou-se com tudo. Foi para o pé dos sócios e falou com os sócios. Não devia ter feito aquelas palavras, porque ninguém deve dizer aquilo. Eu é que faço, eu é que não sei. Ok, tudo bem. Chega e vai à conferência de imprensa. Quem é que devia estar ao lado dele? Presidente. Até para justificar, porque ali o que ele devia ter justificado é porque é que estavam pessoas dentro da garagem. Acho que tinha que começar por ali. Olha, atenção, só para justificar que aquelas pessoas entraram por isto, por aquilo, já não vai voltar a acontecer. Tinhas que matar logo ali essa situação. Não é dizer, olha, mas o Bruno Lage disse aquilo. Não, o Bruno Lage disse aquilo foi a consequência das pessoas estarem na garagem. Se as pessoas não estivessem na garagem, ele não dizia nada. Ia para casa de carro. Sim. Portanto, algo aconteceu porque alguém permitiu que aquilo acontecesse. Mas se permitiu que aquilo acontecesse, porque é que alguém permitiu isso? Foi propositado, não foi propositado, e o Presidente chegava ali e matava logo aquela questão. Ao não fazer, ao ficar na conferência, porque depois, repara, é tão caricato que o Bruno Lage deu uma conferência e não explicou tudo. Chegou à conferência do pré-jogo contra a Juventus e teve que dar mais dados de algo que já tinha acontecido e que ele já tinha marcado uma conferência para explicar. Mas conseguiu dar mais dados aí do que na anterior. Mas isso é inacreditável. Mas é inacreditável. Não é? E o Bruno Lage, o que tem que estar a concentrar é trabalhar a equipa. O Bruno Lage não tem que falar de... E depois cometeu outro erro, falar das politiquices. Eu acho que o treinador não tem que falar disso. O treinador não é treinador do Rui Costa ou da sua administração, é treinador do Benfica. Sim. Ele tem que fazer o seu trabalho, nem tem que se meter nessas coisas, porque isso vai desgastá-lo. E ainda disse outra coisa, deu a entender que o facto de haver alternativas que é mau, porque essa divergência não pode vir para dentro do relevado. Haver alternativas é muito bom. É sinal que o Benfica é um clube democrático, é sinal que o Benfica tem pessoas válidas. E tem pessoas que colocam em causa e pessoas que vão fazer os adeptos questionarem, equacionarem. E depois os adeptos é que escolhem o caminho, os sócios é que escolhem o caminho. Isso eu acho que é o melhor que há e deve haver uma discussão pública sobre isso. O facto de tu não queres oposição, ou não é oposição, não queres alternativas, porque as alternativas vão aparecer não é para ganhar ao Rui Costa, as alternativas vão aparecer porque querem servir o Benfica. Claro. São duas formas distintas de ver a coisa, mas que dizem muito. Uma coisa é dizer, este aqui vem porque quer ganhar ao Rui Costa. Não. Este vem porque quer concorrer ao Rui Costa e porque quer ter a oportunidade de servir o Benfica e de ser uma mais-valia. O Rui Costa quer ganhar porque quer continuar a ser a mais-valia segundo ele, e assim sucessivamente. Agora apresentem as ideias, falem, debatam-nas, critiquem quando têm que criticar, apresentem estudos, se quiserem apresentar, se não quiserem apresentar, não apresentem. Dominem os temas, dominem a parte financeira, dominem a parte desportiva, tentem apresentar aqui argumentos. E depois o adepto é que sabe se o adepto vai votar em função da bola, entrar ou não, é a opção do adepto. Mas as consequências depois aparecem sempre no final. Quando as coisas não são bem feitas, acabas mais tarde ou mais cedo por ter as consequências. Eu tinha só aqui uma questão final, e até porque era um dos motes do episódio também era este, era a questão da literacia financeira nos jogadores e da importância da gestão do pós-carreira. Eu pegava aqui num estudo que saiu em 2019 no âmbito do projeto Todos Contam e no Futebol também, do Sindicato dos Jogadores, em que revelou que, por exemplo, nos jogadores profissionais em Portugal apenas 4% recorriam a conselhos de bancos para investir em produtos financeiros, 80% geriam os seus rendimentos sozinhos e apenas 3% permitiam que fossem agentes ou contabilistas ou gestores a gerir o seu dinheiro. E aqui a minha pergunta é, da tua experiência pessoal, que erros é que tu viste colegas teus ou mais tarde, enquanto já na tua profissão pós-futebolista, viste cometerem em termos financeiros e que acabaram por comprometer a sustentabilidade financeira do pós-carreira, e que conselhos tens a dar aos jovens? Não é só os outros, eu também cometi erros. Sim. E portanto E também podes explicá-los aqui. Sim, eu também cometi erros e investi em coisas que não devia ter investido e perdi algum dinheiro, mas faz parte da aprendizagem. E se calhar foi a partir dali que eu percebi que tinha que ir um bocadinho mais à frente. E foi a partir dali que eu comecei a ter muito mais conhecimento e a ganhar autoconhecimento. Ninguém sabe tudo sobre literacia financeira. Ninguém sabe quais é que são não há gurus. os ativos que vão... Não há gurus. Há estratégias mais equilibradas, menos equilibradas, com maior risco, com menos risco. É um bocadinho cultural, tem a ver com a cultura portuguesa. Nós estamos mentalizados para o dinheiro metê-lo debaixo do colchão e investir em coisas que só têm capital garantido. Isso faz com que nós também não consigamos dar o passo em frente. Tínhamos muitas dificuldades em dar esse passo. Depois também é a percepção de que não precisamos de ajuda. A partir do momento em que temos muitos rendimentos, não precisamos de ajuda. Eu acho que também há a percepção de que o jogador de futebol é todo rico. É mentira. Em Portugal, se calhar só 5% é que se calhar conseguem ganhar dinheiro que lhes pode permitir ter uma vida confortável no pós-carreira. Portanto, eu acho que acima de tudo os jogadores têm que ter duas preocupações. A primeira é que encontrar sempre uma alternativa para não ficarem frustrados, não ficarem desiludidos com a carreira, porque muitos deles acabam a carreira e percebem que têm que ir trabalhar das 8 às 8 e ficam desiludidos e quase se divorciam do futebol. Não pode acontecer. São pessoas que se dedicaram tanto
que também tem tanto para acrescentar e para debater, e portanto tem que ter claramente um mindset que, ok, eu tenho que ter um plano B. Segundo, acho que se fosse criado naturalmente, era importante, por exemplo, criar um fundo de pensões como existe na Holanda, nos Países Baixos. Eles são obrigados a deixar uma parte no fundo de pensões e depois, quando terminaram a carreira, vão lá buscar. Polícias, para os informantes. Sim, mas é um fundo de pensões que é gerido de uma forma profissional. Claro, Porque tu, claro. se queres gerir, se queres potencializar o teu rendimento, tu não podes ter coisas de capital garantido, isso não te paga a inflação. Tu tens que entrar em bons ativos e tens que Mas ter em Portugal alguém. não há muito essa cultura dos fundos de pensões. Nos países nórdicos são os maiores investidores São institucionais a nível Noruega, mundial. sem dúvida, tem o maior fundo E e vai ver onde é que eles estão Dinamarquês, investidos, sim, e vai ver onde é que eles estão investidos, mas são pessoas que estão a tratar daquilo diretamente. Claro. E essa mentalidade de... E depois há outro ponto que é, aqueles que ganham mais têm sempre pessoas da família ao seu lado que querem ganhar Exato. dimensão, a maior parte das vezes. E essas não deixam que outros cheguem perto, porque têm medo de perder ali alguma O Magic parte. Johnson dizia que aos jogadores que perguntou aos jogadores Quem é que gera sim, se fosse o pai ou o irmão. Ele deixava-os. Ele deixava-os. Quem é que gera os teus rendimentos? É o teu pai ou o teu irmão, então já não falamos mais. Porque eles vinham-lhe pedir conselhos. E tu tens que ir evoluindo paulatinamente. Eu trabalho com alguns treinadores, jogadores, e posso dizer que no início eu tenho sempre um cuidado adicional. Ou seja, eu no início não quero que aquilo... eu e a Golden, nas formas como nós vamos falando com o cliente, tentamos encontrar uma carteira, um portfólio que faça com que o cliente também vá percebendo, entre no jogo entre aspas, o jogo entre aspas, ou seja, perceba o que é que tem, efetivamente, tudo o que tem, e perceba o que é que tem influência na carteira dele, o que é que acontece nos mercados. Se o Trump diz uma coisa, se não diz, olha, ele disse isto, atenção que isto pode ter influência naquilo. O que eu te posso dizer é, ao fim de 2 ou 3 anos, as pessoas já percebem como é que funciona e já estão mais confortáveis. Mais capacitadas. Muitos deles querem acelerar e eu é que tenho que pôr o travão. Calma, não vamos já fazer isto tudo, vamos devagarinho. Vamos fazer as coisas como temos ainda a fazer bem. Tu vais ganhando depois balanço, as coisas vão correndo bem, já vais tendo uma margem boa, eles já vão percebendo que mesmo quando há correções, as correções podem ser encaradas de várias formas. O que é uma correção quando os mercados caem, ou caem substancialmente, 10 ou 20%. Não acontece muitas vezes, mas quando acontece, eles já olham para aquilo como uma oportunidade. Eles já me ligam e dizem, agora é a hora de investir, é porque eu vi no telejornal que aquilo caiu. É para comprar, sim. Ou seja, eles próprios já começam a perceber o mecanismo, mas eles têm que ter a noção é que têm ativos de qualidade. E os ativos de qualidade são aqueles que os profissionais procuram. Conhecer bem as carteiras, conhecer bem os gestores, depois teres vários tipos de gestores dentro de uma carteira, para teres a carteira equilibrada não só em termos de áreas geográfica, de ativos, mas depois também em termos de portfólios, de gestão. Há uns que querem mais empresas que estão em crescimento, há outros que querem mais empresas sustentáveis, e tu tens de ter um bocadinho de tudo. E um bocadinho de tudo faz com que o teu mix te dê uma rentabilidade aceitável, que tu gostas, que estás tranquilo, faz com que o teu risco esteja muito mais diversificado e naturalmente pela diversificação seja menor, e ao mesmo tempo depois acabas por conseguir potenciar. E depois é aproveitar os contextos de mercado. Mas como é que eles aproveitam os contextos de mercado se eles não olham para aquilo diariamente? Tem que ter alguém ao seu lado que diga, olha, isto está a cair, ou está a fazer isto, ou está a fazer aquilo, se calhar é a altura para nós reforçarmos um bocadinho e metemos ali. E eu acho que isso pode na perfeição ser feito. Há tantos veículos que permitem que os jogadores possam ter essa rentabilidade, essa potenciar. Tem que olhar sempre, ter a noção de que quando tu investes, tu não investes no curto prazo, que é uma coisa má, que é, eles pensam que investem que no dia a seguir têm 10%, e eu digo, já tu compras uma casa, se vendes a casa amanhã já vais ter 10%, não, quando tu compras a casa, o que é que tu sabes? Que a casa vai valorizando ao longo do tempo. Sim. Os mercados financeiros é igual. Se tu se meteste no S&P em 2007, no auge do mercado, antes do mercado cair 40%, tu entravas no auge, passado 6 meses caía 40%, se tivesses ficado sossegado estavas com mais 300%. Mas se tu tivesses reforçado na queda, se calhar estavas ainda mais. Exato. O que é que quer dizer com isto? É assustador, é assustador tu vês as coisas a caírem, mas as coisas oscilam. A questão é que tu tens que saber que tens ativos com qualidade, têm liquidez. O que é ter liquidez? É que podem ser vendáveis rapidamente, não tens de ficar com eles na mão, porque ninguém os quer. Não ficar bloqueio. E tens que perceber a dinâmica, tens que estar confortável com aquilo que tens. E por isso é que eu tenho os primeiros tempos, quando tenho alguém, eu tenho que os deixar muito confortáveis. Tenho que te explicar tudo ao pormenor. Eu vou dizer, eu acho que ao fim de 20 minutos eles já não ouvem nada que eu estou a dizer. Eu digo, tens aqui esta carteira, que pode ser este. Eles ao fim de 5 ativos já não ouvem nada. Mas eu digo na mesma. Sabes porquê? Porque aquilo vai ficando. Sim. E tu hoje, se eu fores falar com alguém que já é acompanhado por mim há 4 ou 5 anos, ele já te vai explicar o que é uma taxa de juro, já vai perceber qual é a evolução, já vai perceber o câmbio, já vai perceber como é que funciona o mercado acionista, já vai conhecer os índices acionistas que não conhecia. Isso é uma vitória. É uma vitória porquê? Porque não só eles têm confiança, e o que eu lhes digo sempre é desconfia sempre. Sempre que eu te propuser alguma coisa, tu vais sempre desconfiar e vais perguntar porquê. Porque eu tenho de ser, eu também não posso estar demasiado confortável, eles não podem permitir que isso aconteça. Outra coisa que eu digo é, não diz os códigos das tuas contas a ninguém, eu não quero. Houve alguns que já me disseram, não quero, os códigos são teus, quando eu precisar que tu faças uma transferência, eu digo-te, tu fazes, ou tu fazes isto, ou tu fazes aquilo, é sempre na tua conta, tu é que controlas tudo, o dinheiro é teu.
Não podes confiar em ninguém, por muito que queiras que acreditar, tu nunca sabes o que é que pode acontecer. E foi assim que muitos jogadores perderam dinheiro, confiaram, passaram procurações e de repente perderam dinheiro. O dinheiro dá trabalho a gerir, dá. Mas olha, é uma coisa boa, eu prefiro ter trabalho a gerir do que não ter. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, dá muito trabalho a gerir. As pessoas e os jogadores e os treinadores chegam a um momento que não têm tempo, mas eles percebem que depois têm que começar a ter tempo, porque aquilo depois começa aqueles que ganham muito começam a aumentar, e eles têm que arranjar formas de diversificar e têm que ter pessoas de confiança ao seu lado. E essas pessoas de confiança são aquelas que lhes dizem as coisas como elas são, tanto na carreira, tens de ter pessoas em várias áreas que digam as coisas. Tu não podes ter pessoas ao teu lado que só digam sim a tudo, porque senão tu nunca és colocado em causa. Mas sim a tudo porquê? Mas nunca colocas em causa. Mas será que esse é o melhor caminho? O fazer-te pensar, a crítica faz-te pensar, é aquilo que eu digo há pouco, a crítica faz-te pensar, será que este é o melhor caminho? Tu até podes continuar por esse caminho, mas tens que ser colocado em causa para justificar-se plenamente. Mas porque, olha, eu percebo que estás a dizer, mas eu vou por aqui por isto. Ok, é o teu caminho, está justificado. Se correr mal, está justificado. Se correr bem, também está justificado. Não pode vou por ali porque sim. Agora já não é por ali, agora vou por ali. Não, agora já mudei porque a bola não entrou, então agora vou para lá. Não, eu acho que isso é o pior que pode acontecer, porque de repente entras em transe, já não tens um fundamento. E não é difícil ganhar a confiança do jogador de futebol, até pelo perfil mediático e disposição e o perigo dos interesses à volta. Até te vou dizer, é muito difícil, e para mim ainda é mais difícil. Sabes porquê? Porque há muitos que depois olham como alguém que lhes vai querer tirar alguma coisa. Exato, Ou seja, eu vou lá e digo aquilo que tenho a dizer e não digo mais nada, só digo aquilo que eu acho que devo dizer e aquilo que eu acho que pode fazer sentido. E eu sinto que muitos, se calhar, olham para mim, se calhar ele é do meio, se calhar vai-me. E depois diz as coisas que eu tenho. Eu tenho sigilo profissional, não vou dizer nada do que é que tu ganhas, deixas de ganhar. Mas eu acho que é mais difícil, até porque depois os familiares podem me ver como uma ameaça. Não sei, eu não consigo. Há coisas que me ultrapassam claramente. Eu sei que faço a minha função, sei que faço bem a minha função, sei que não sou perfeito, sei que cometo erros como todos cometemos. Tento corrigir sempre os erros, tento perceber porque é que cometi aquele erro, sei fundamentar porque é que tomo, porque é que faço cada decisão que tomo, sei explicá-la. Pode correr mal, pode, os mercados são instáveis, os mercados financeiros são instáveis, o Trump ganha as eleições ou não deixa de ganhar, há muita coisa que muda rapidamente. Uma coisa que os mercados financeiros têm bom é como o futebol, tu hoje erras, amanhã podes corrigir imediatamente. Sim. No futebol também é isso, e portanto isto a mim dá-me esta adrenalina e enche-me, e é toda a hora, porque isto está aberto toda a hora. Agora o mercado, daqui a bocado está a abrir o mercado no Japão e na China. E eu, se não quiser dormir lá, vou eu ver. Quando acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar para o telemóvel, ver como é que fecharam os mercados da China e do Japão. Por exemplo, ver como é que estão os câmbios, ver como é que estão os futuros. Os futuros significam como é que vai abrir o mercado. Sim. É a minha rotina já. Sim. Eu não acordo e vou... Não, faço isso. Depois de fazer isso, faço as minhas tarefas diárias e depois volto-me a concentrar. Quando tenho os miúdos, depois vestir os miúdos e tal, volto-me a concentrar nisto. E depois também olho um bocadinho para a parte do desporto para ver o que aconteceu, que é para estar atualizado, para ir e saber ter alguma coisa para dizer, porque se eu vou para a televisão dizer só sim, nin, também não vou acrescentar nada. Portanto, eu como comentador tenho que também ter aqui alguma capacidade de acrescentar. Não sei se posso contar aqui uma história relativamente a dirigismo, porque é do Estoril e eu acho que esta nunca contei. Nós no Estoril, no primeiro ano, tivemos muitas dificuldades financeiras. Ameaça de greve, não é? O presidente era o António Figueiredo, que chegava ao balneário, devia 6 meses, mas parece que era o dono do mundo. Nós é que devíamos algum dinheiro. O António Figueiredo era fantástico, quase que nos batia. Ele quase exigia que nós quase pagássemos ordenados. Mas depois, no meio daquilo, apareciam investidores todos os dias. E há ali um momento em que apareceu um investidor, é um investidor inglês, e vem aí um miúdo treinar que é filho do investidor. Chamava-se Jack qualquer coisa. Vocês podem ver, ele jogou contra o... Ele jogou em 2004, 2005, 2006 contra o Marco. Vocês têm que ver assim. É Jack qualquer coisa. Ele veio treinar. O rapaz não sabia correr. O rapaz trocava os pés a correr. O rapaz não sabia chutar na bola. Para vocês verem a forma como se geriam clubes, ou não sei se agora acreditar que não. O rapaz foi inscrito porque teoricamente o pai dele era um investidor. Mas nunca ninguém viu o pai dele. Jack Perry. Nunca ninguém viu o pai dele. O rapaz depois aparecia com um carro bom. Ei, o Jack é que vai salvar o Estoril. Não, temos que meter o Jack e tal. Então o Jack ia treinar e foi inscrito. Ia treinar e houve um jogo que foi convocado, Marco Canaveses. Chegamos a Marco Canaveses, o jogo que está a correr bem, estamos a ganhar e tal. E aquilo foi correndo bem, 4-2, e ele entra no minuto 90. E nós ganhámos 4-2 e ele entra no minuto 90 ou 4-1. O rapaz faz um pique para ir à bola. O rapaz não sabia correr. Sou sincero, quando eu digo não sabia correr, é correr todo desengonçado, não tinha flexibilidade. Não tinha corpo de jogador. Não tinha tu vias a correr desengonçado, ele não conseguia chutar, ele chutava mal a bola. O rapaz faz um pique e cai para o lado. E nós ganhámos, todos contentes. Chega ao balneário, o homem não conseguia respirar. Tiveram que meter oxigênio e levá-lo para o hospital.
O homem jogou 2 minutos. E ele só jogou porque era filho de um possível administrador. A verdade é que ele, passado esse tempo, nunca mais apareceu lá e o investidor não apareceu. E eu pergunto assim: acham que é normal alguém inscrever um jogador que teoricamente era filho de um investidor porque o investidor é que investiu no Estoril e esse investidor nem sequer... É que a questão não está em causa o investidor aparecer ou não, a questão está em causa é: então, e por um investidor vir investir é necessário o seu filho jogar? Isto está tudo ao contrário. Tu, como presidente, tu não podes permitir que isso aconteça. Podes estar com a corda na garganta, mas são os valores. Qual é a fundamentação para aqueles jogadores lá para dentro? A dignidade do clube é o exemplo que tu dás. Sim. E isto aconteceu e eu estive presente nisto. O mais caricato da história é que o rapaz caiu, não conseguia respirar, não sei se tinha asma e teve que ir para o hospital. Depois de fazer 2 ou 3 minutos, ele está aí, tu podes ver, foi para aí 2 ou 3 minutos que ele fez. Nós vimos. E vocês, inclusivamente, chegaram a ameaçar não jogar num jogo, depois apareceu o Sr. Júlio lá com o dinheiro e lá acabaram a jogar. Já havia jogadores na autostrada. E ganhámos esse jogo. E acho que jogámos com um guarda-redes à frente, não sei se é. E marcou um gol. Marcou um gol. E ganhámos. E acho que o treinador adversário foi com o Barreirense, era o Daúto que tinha saído do posterior para ir para o Barreirense. Portanto, nós ganhámos ao Daúto, que tinha saído, tinha rescindido, com 11 jogadores, com um guarda-redes à frente, com os jogadores já estavam na autostrada e ganhámos por 2. E nesse ano desciam 7 equipas e nós jogámos grande parte do campeonato com 11 jogadores, sendo que o guarda-redes jogou vários. E nós não descemos divisão. Sim. Aí podes dizer que o grupo era bom, era. Não éramos todos uns craques, não. Os defesas esquerdos eu joguei central, o Jorginho também jogou central, 2 canhotos a jogarem central. Jogámos com o lateral esquerdo, não era lateral esquerdo, jogámos com o lateral direito, não era lateral direito. Guarda-redes à frente. Depois conseguimos 2 ou 3 contratações que também vieram ajudar, mas nós tínhamos no máximo 12, 13, 14 jogadores. E jogávamos muito, eram muitas equipas. Tu jogaste a central? Joguei central. Central do lado direito, o pé direito era só para subir o autocarro, mas eu jogava central do lado direito, era o que era, tinha que ser. Claro. Controlar a profundidade, estar 2 passos atrás. E mesmo no ano passado, e para veres como isto não mudou assim tanto, no ano passado o Lenco Vilaverdense teve uma situação semelhante com o irmão da Paris Hilton, cunhado da Paris Hilton. 45 anos. E o Lenco Vilaverdense acabou por descer e lá está, aqui está o perigo de não filtrar bem os investidores. Não, a partir do momento em que vem um investidor e diz: ok, eu vou, mas estou metendo o meu filho para jogar, está tudo dito. Aquele investidor não vai contribuir nem vai valorizar o futebol português. E eu acho que aí não só os clubes têm que ter esse cuidado, como a Liga. Claro. O problema é que os clubes estão todos com a corda na garganta. E se tu queres evoluir, lá está, não basta ter uma liga rica, tu tens também ter os clubes com essa capacidade. E os clubes, para ter essa capacidade, o espetáculo tem que ser melhor e a gestão também tem que ser mais cuidada. Porque há outros exemplos. Havia um exemplo na Maia. Havia um jogador na Maia, e ele contou-me essa história, já não me lembro quem era o jogador, mas ele dizia: eu cheguei lá para negociar contrato e disse: quanto é que queres ganhar? Eu quero ganhar 4.000 euros. Ele disse: não, tu és jogador por 8.000 euros por mês. Ele disse: és jogador por 8.000 euros por mês? Pronto, está bem, assina. Porquê que isso acontecia? Porque ele assinava, eles só pagavam 6 meses ou 5 meses, porque eles pagavam 10 meses na altura, e os outros 5 meses não pagavam. Então o que é que fazia? Ele pagava-lhe 5 meses, jogava mais 5 meses e não recebia, ele recebia quase o mesmo, e depois ia para a negociação. E depois, claro, o jogador depois chegava ali: olha, tens mais 5 meses para receber, dou-te 1 ou 2. E o que é que acontecia? Havia 3 ou 4 que ficavam lá, não sei se alguém agrafava aquele dinheiro ou não. Mas a verdade é que era isto que acontecia. O jogador ficava: eu sou jogador para 8. Então, claro, és jogador para 8. Tu podes ganhar muito mais que eu ganho. Alguém faz isto a um jogador? Ninguém. Percebes? São histórias que acontecem e depois de repente o Maia desapareceu. Claro, tinha que desaparecer. E não é só isso. O Maia conseguiu contratar um jogador por um valor superior. O outro clube foi honesto e só pagava os 1.000 ou 2.000 euros que podia pagar. O Maia conseguiu um melhor plantel do que o outro. O Maia conseguia garantir a manutenção, por exemplo, na segunda liga, e o outro não conseguia. Mas o outro foi honesto e foi profissional e foi de acordo com aquilo que eram as suas capacidades financeiras. Acham que isto é justiça? Isto é justiça no futebol português? Não é. Então o que tu tens de fazer é que tens de garantir que quem promete paga. Se quem promete não paga, tem que descer divisão. Não podes ter um clube que está a 4 janelas sem inscrever jogadores. Não podes. Tem dívidas, não pode estar na Primeira Liga. Sim. Por muito que tu gostes do clube, não está aqui em causa o Boa Vista ou deixar de ser o Boa Vista. O Boa Vista é um grande clube, faz falta ao futebol português, mas tem que cumprir como os outros. E profissionalismo na Liga tem. E é assim que nós vamos evoluir, senão estes exemplos vão continuar a existir e nós vamos fechar os olhos e as coisas não vão evoluir. E cada vez mais históricos desaparecem. É um risco que corremos. Mas pronto, agradecer-te, Diogo, por esta ótima conversa. Espero que aí em casa também tenham gostado. Desde já dizer-vos para seguirem o Fora Ponto de Jogo e seguirem-nos nas nossas redes sociais. E para a semana cá temos para mais um episódio. Agradecer à RFM também. Exato. E ao Diogo, especialmente. E ao Diogo. É isso. Obrigado, malta. Espero que tenham gostado tanto como nós. Um abraço a todos. Abraço. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita
trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3. Só grandes músicas. RFM